Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Os Futuros do Amanhã. E hoje eu trouxe um cara aqui que eu já conheço há vários anos e principalmente que eu conheço ele há vários anos, eu não tenho a menor ideia onde esse papo vai parar. Mas eu sei onde ele vai começar. Eu trouxe aqui pra gente o engenheiro, psicólogo, mestre e doutor em inteligência artificial, Christian Aranha. E o cara não é nada mais, nada menos do que o autor desse livro aqui, Bitcoin, Blockchain e Muito Dinheiro. Eu podia falar para vocês que eu me interessei pela parte do muito dinheiro, mas não é verdade. Todas as vezes que a gente está conversando em rede social, ele brinca que Bitcoin resolve isso, Bitcoin resolve aquilo. Então eu trouxe ele aqui para a gente falar dos futuros do dinheiro, da inteligência artificial, da economia, da educação, tudo aquilo que no nosso rolê inteligente aleatório, como bem definiu um dos nossos seguidores, a gente for capaz de chegar. E vocês já sabem, a ideia do podcast não é falar sobre um futuro ou prever o futuro, mas sim deixar a nossa mente rolar, rodar e pensar em milhares, infinitos futuros possíveis. Christian, dá a letra. Primeiro, obrigado por ter vindo. Se você quiser se apresentar aí para a galera, eu acho que a gente vai ter bastante oportunidade de conversar sobre uns temas polêmicos e interessantes. Bom, tudo bem, pessoal? Olá, eu queria agradecer o convite de estar aqui no podcast. É muito bom estar aqui com vocês todos e poder contribuir aí com as polêmicas todas que vão acontecer no meio do caminho. Já gostei de você ter falado que gostou do muito dinheiro do livro. É a primeira coisa que todo mundo pergunta no livro, né? Fala assim, opa, muito dinheiro eu vou comprar, né? E as pessoas compram achando que é para ganhar muito dinheiro. E o livro não é sobre isso. A gente vai falar. Vamos começar falando sobre o livro, né? Eu sei que você é um cara... Eu me lembro que se eu tivesse, na verdade, pensado ou prestado mais atenção no que você falava que ia ser o futuro, talvez hoje eu tivesse em outra condição de vida, fazendo outras coisas. Muitas pessoas. Foi um dos primeiros caras que eu ouvi falar sobre Bitcoin, sobre cripto, depois sobre blockchain. Então eu queria que você contasse um pouquinho a tua história, que a gente fosse lá para 2010, 2011. Eu te conheci antes disso, eu te conheci na PUC do Rio. Você estava fazendo doutorado, tinha uma empresa no Instituto Gênesis, onde eu também tinha a minha empresa. Então, como que esse Christian dos últimos anos começou? Né? Aquele cara que fez engenharia na PUC, depois se interessou por psicologia, foi virar um dos maiores especialistas em dinheiros, né? Seja o dinheiro digital, físico, virtual, que a gente vê por aí. Pois é, Daniel, ótima pergunta. Essa nem eu previa, tá? Eu gosto de dizer que eu martelo os futuros, mas essa tem que confessar com você que tá dentro dos futuros diversos que eu também não imaginava acontecer. Mas tentando fazer uma breve história aí de acontecer, mas né, long story short aí, que todo mundo adora falar no mercado, long story short. O que aconteceu foi o seguinte, primeiro que eu nasci num ambiente meio privilegiado, né, ali, acho que tinha uma geografia ali que me privilegiava, né, tanto a faculdade, né, a PUC, né, era do lado da minha casa e tal, e então eu circulava ali com muita facilidade, então, quer dizer, não era difícil de eu fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque eu sei que muita gente se deslocava e tal, né? E às vezes até tinha que trabalhar junto, e eu não precisei trabalhar também, é outro privilégio, né? Depois eu fazer faculdade sem precisar trabalhar e tal. Então, eu meio que vivia naquele ambiente ali. E outra coisa que contribuiu bastante também, que você conhece, né? Que o meu pai, ele já era um cara imerso no mundo do empreendedorismo, né? Então, ele trazia muito essa cultura para dentro de casa. Então, durante muito cedo, né, ele já fazia viagens para o Vale do Silício, que hoje é o que todo mundo considera, né, com o lugar, né, aliás, nem tanto, né, deve estar meio em decadência, a gente pode falar sobre esses futuros depois também, mas ele então já ia para lá e já trazia essas coisas, e numa dessas viagens, logo muito cedo, ele trouxe um microcomputador para mim. Então, deixa eu só te interromper nesse sentido, porque, eu conheço teu pai, mas a galera não conhece o pai dele. Fala aí, dá um spoiler. O pai dele é o icônico e clássico Professor Aranha, que foi um cara que foi responsável para que dezenas ou centenas de empresas saíssem dos laboratórios, dos cursos, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado da PUC-Rio. Inclusive aliás, a sua. Inclusive a minha. Porque as minhas, né? E várias dessas histórias estão aqui, tá? Que eu ainda vou fazer o merchan. Show! Várias das empresas que estão aqui no Made in Rio, que é o livro que eu já falei, para quem já acompanha a gente, eu já falei, mas várias empresas que surgiram desse programa de empreendedorismo tiveram com o Professor Aranha seu início. Então, você falou do seu pai, eu só quis fazer essa menção especial. Ele não está aqui pelo pai dele, não. Ele está aqui pela história dele, mas um dia eu vou trazer o pai dele para contar
essas histórias Boa. de lá de trás do empreendedorismo que ajudaram a gente a construir não só uma cidade empreendedora, né? Mas uma geração empreendedora. Sim. Mas volta, aí você estava lá na PUC. É isso. Que bom que você falou do meu pai, porque eu sou suspeito de falar do meu pai, né? Tem que ser uma terceira pessoa. E é isso, né? Que essa sombra também, só abrindo o primeiro parênteses aqui do podcast, essa sombra também perseguiu a vida inteira, né? Porque todo mundo achou que até que hoje, né? Tudo que eu consegui foi por causa do meu pai, né? Então, eu sempre tive um duplo desafio de me provar, assim, para as pessoas, né? Mas deu tudo certo. Então, voltando para lá, né? Aí o que acontece? Ele trouxe para mim um computador logo muito cedo. Eu tive um computador muito antes das pessoas normais e tal. Então, já comecei a ter aquela intimidade de aprender com o computador, que hoje é super natural para todo mundo. E aí, né, entrei na faculdade e tal, e comecei a seguir essa linha de que o que eu vou fazer com o computador. Ninguém usava computador ainda, né? E aí, só para você ver, né, esses caminhos diversos da vida, né? Era para eu ter feito engenharia da computação, porque eu gostava de computador, já fazia computador e tudo mais. Só que eu falei assim, poxa, eu já sei programar, já sei mexer com computador, por que eu vou entrar em engenharia de computação, né, gente? Bota um barulhinho de plim aí, detalhe. Um dos maiores arrependimentos da minha vida. Eu não tinha a menor ideia do que era engenharia de computação, essa que é a verdade. E aí, acabei dando uma sorte, de certa forma, porque eu fui para engenharia elétrica de sistemas, quando eu acabei aprendendo muito mais matemática, né, do que o tradicional. E aí, lá na frente, juntando essas duas coisas, com esse caminho diverso, surgiu perto de 2000 e alguma coisa, né? Surgiu essa questão do Big Data. É até anterior à inteligência artificial, né? Nem se falava muito em inteligência artificial naquela época, né? Mas surgiu o Big Data, que era a junção de matemática com uma computação de processamento. As coisas estavam indo para a nuvem, né? A nuvem estava indo para a grid e tal. Então, a gente processava muitos dados e começava a ter dados disponíveis por causa da internet. Dito isso, eu montei a minha primeira empresa lá mesmo na PUC, né? Que tinha uma incubadora, o Gênesis e tal, onde eu te conheci e tal. Então, imagina, né? É isso que eu digo. Eu acho que a gente conseguiu, de certa forma, um dos maiores sucessos hoje aí no Brasil de replicar um pouquinho do que é o Vale do Silício, né? Porque, para mim, eu morava do lado de uma faculdade, que era uma faculdade de ponta, né? A PUC-Rio é uma faculdade bem avaliada nacionalmente. Tinha incubadora ali do lado, né? E a PUC ela tem uma característica muito boa também, já fazendo uma propaganda aqui da PUC, que poucos lugares têm, que ela tem todas essas disciplinas, todas no mesmo campus, né? Porque se você for lá para uma outra faculdade, você vai ter um campus, sei lá, de humanas, outro campus de exatas lá do outro lado, né? Então, a PUC ela mistura tudo isso, né? E eu falei assim, gente, eu tenho que aproveitar essa característica de alguma forma, né? Então, foi por causa disso que eu acabei me formando em engenharia e começando a montar uma empresa ali do lado, né? E na incubadora, eu falei assim, olha, não posso perder essa característica. Então, eu falei assim, vamos virar a ponte, tinha literalmente uma ponte no meio da PUC, né? Vamos atravessar a ponte e vamos fazer alguma coisa do outro lado, porque eu preciso aproveitar esse aspecto multidisciplinar aqui da PUC. Aí eu fui para psicologia, já pensando também, né, não é bobo nem nada, não ia pegar um negócio aleatório, já pensando também no negócio que eu gostava desde aquela época, que era inteligência artificial. Então eu falei assim, como que eu vou estudar ou fazer alguma coisa em inteligência artificial, que no final das contas é tentar imitar a mente humana sem entender a mente humana. Então eu falei assim, eu preciso fazer psicologia para eu conseguir combinar as duas coisas e entrar na área de inteligência artificial, que era o que eu queria mais lá na frente. O presente era Big Data, mas eu já pensava em inteligência artificial mais lá para frente. Então esse foi o meu caminho, acabei entrando, montei a empresa, né? E aí, enfim, a empresa cresceu, a gente acabou de sair de lá um tempo e tal, já estava entrando no patamar, saindo do patamar de empreendedor para executivo, isso é outra pauta. E no meio do caminho, o que aconteceu é que, como eu tinha uma estrada muito forte dentro da academia, né? Você acabou de ler meu currículo, né? Eu fiz, né, 2 graduações, mestrado, pós-doutorado e tudo mais, eu sempre circulei dentro do meio acadêmico. Segunda grande característica do Rio de Janeiro, fazendo a propaganda aqui, eu gosto de fazer propaganda do Rio. Que aí, Made in Rio, né? Você também está fazendo mais propaganda do Rio do que eu. Então, a segunda grande característica boa do Rio, nesse sentido, comparando com o Vale do Silício, é que não só a PUC tinha essa multidisciplinaridade, como o Rio tem isso. O Rio tem
pelo menos 6 ou 7 faculdades, né, de ponta, todas muito próximas uma da outra. Então era muito fácil da gente circular, eu fiz isso muito tempo, de circular em todas essas universidades, né? Então tinha lá a IMPA, tinha a UFRJ, tinha a UF, que é excelente, você não para de citar faculdades excelentes e todas elas geograficamente muito próximas. Então, com o currículo acadêmico é mais fácil você circular dentro da academia, então eu sempre estava dentro de grupos de estudos, vendo novas pesquisas e tal, porque foi isso um pouco que a gente aprendeu da nossa cultura, né? Ali no Gênesis, né, de inovação, era sempre ver o que estava sendo discutido de novo na academia para trazer para dentro da empresa. E aí vou abreviar o discurso aqui agora para não ficar muito longo. Num desses grupos aí, um pouquinho mais para frente, a empresa já estava grandinha, a minha empresa já estava grandinha, né, já estava faturando e tal. Num desses grupos, tinha lá um professor maluco chamando as pessoas para entrar na sala dele que não tinha ninguém, falando: gente, vem aqui, ouviu o que eu tô falando, gente, ouviu o que eu tô falando. E eu estava do lado eu já conhecia esse professor, né? Meu grande mestre até hoje, e eu tava zoando ele na porta, falando assim: gente, não entra não, porque ele só fala besteira, não é cientista lunático, não sei o que lá, e eu zoando ele. E aí, sei lá, entraram 2 pessoas e eu, cara, e nesse dia ele me apresentou o que estava acontecendo na internet, ele mostrou pela primeira vez o Bitcoin. E aí eu falei assim: caraca, tipo, primeiro já me senti arrependido de não ter trazido as pessoas, e aí ferrou, dali pra frente eu virei 2, 3 noites, eu falei: não é possível que isso tá acontecendo. E ele tava assim, 100% em cima, eu também entrei, e aí, abreviando a segunda vez, é o seguinte, depois tem as histórias boas, né? Por que eu acabei dando mais sorte do que todo mundo, né? Porque a princípio tinha mais 3 pessoas nessa sala, eu posso dizer depois o que aconteceu e por que eu consegui atravessar o Monte Everest aí depois. Não, bacana. Mas eu vou voltar para um dos parênteses que você abriu, que eu achei bem interessante. Você falou dessa interseção, desse microcosmo da PUC, e depois você fez uma projeção disso para o Rio. Uhum. E tem um livro que eu adoro, eu sempre cito, ele até nem é tão novo assim, deve ter uns 15 anos, 20 anos, que é o Inovação na Interseção, que na verdade o nome original é o Efeito Médici, do Franz Johansen, se eu falei o nome dele certo. E ele conta muito a história de Florença, da época que várias pessoas de diversas competências foram para a mesma cidade, muito por conta do mecenato, né? Então você tinha grandes investidores em arte, então você tinha escultores, pintores, arquitetos, poetas, filósofos que foram para essa cidade italiana, e dali se tornou, pela interseção, umas cidades mais do Renascimento, que tiveram bastante projeção nas artes. Então, num determinado período, 60% a 70% do patrimônio artístico mundial estava lá. E eu acredito muito nisso. Quando você estava falando você estudou engenharia, estudou psicologia, inteligência artificial, engenharia elétrica, ciências cognitivas, tudo aquilo que a gente sabe que faz parte aí do seu empreendedorismo, né, que também foi importante. Então, sempre... Não adianta nada você ter uma série de competências, conhecimentos técnicos, se você não tem essa cultura ou essa forma de aplicar esse conhecimento para resolver problemas. E aí, eu vejo isso muito no Rio também, vejo isso muito no nosso ambiente. Pena que está mal distribuído. Pena que tem menos gente, as pessoas estão muito em silos, muito em tribos. E eu acho que isso aconteceu um pouquinho com Bitcoin no início, né? Você falou que... Eu tô curioso para saber quem era o professor. Não sei se você pode falar quem é. Não sei se eu vou falar o nome dele aqui não. Não, tá bom. Então não fala. Ele já é 50 vezes bilionário e já até saiu do Brasil. Beleza. Então, beleza. Mas eu imagino que seja um cara que estava na frente da inovação, que estava olhando ali o estado da arte, né? Viu aquela tecnologia, que eu vou te pedir para falar para o nosso público. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar o que é Bitcoin, mas eu quero que o Christian conte pra gente, naquele dia que ele te apresentou, que ele te mostrou, que você falou, saí dali maravilhado, ele deve ter te explicado de um jeito... Beleza, você é um cara engenheiro elétrico, né? Pô, conhece de matemática pra caramba, mas ele te explicou de uma maneira que te convenceu. Se você tivesse que fazer essa apresentação de novo agora pra nossa galera que tem de tudo, tem advogado, tem galera de mídia, de criatividade, de meio ambiente, de engenharia, de tecnologia, como é que você explicaria para que qualquer pessoa possa entender o que é Bitcoin? Entendi. Então, são 2 versões, né? A primeira é que ele me explicou, ele costumava dizer isso, né? Que eram poucos alunos na turma dele, porque ele se comunicava em bandwidth, né? Ele falava assim, né? Ele dava um pouco de aula em inglês também, e o bandwidth significa dizer que você tem 2 pessoas com muito conhecimento, então você pode falar
mais tecnicamente, você fala mais rápido para as pessoas do que você se comunicar com um leigo. Eu prefiro explicar para um leigo. Então, a explicação dele na época é até difícil de colocar aqui, mas vamos tentar resumir, né? Eu lembro que ele mostrou o computador dele lá e ele falou assim, olha só, tem esse negócio aqui do Bitcoin, que é uma nova moeda descentralizada na internet, né, que opera em grid, mas o que mais me chamou a atenção na época foi o seguinte, foi o caráter, vamos dizer assim, libertário da questão. Lembrando que eu não sou libertário, tá? A gente pode conversar sobre isso depois, mas isso me chamou a atenção naquele momento. Então, ele mostrou uma página da internet e falou assim, isso aqui é uma página que alguém fez, uma página qualquer, que qualquer pessoa do mundo fez, que mostra as cotações do Bitcoin, mostra as transações do Bitcoin hoje. E aí, cada um tem o direito de colocar a sua exchange, a sua trocadora, né, o seu marketplace de troca dessas moedas, e as pessoas vão lá e trocam sim ou não, se quiserem, assim, tipo, de forma aberta na internet. Aí eu perguntei pra ele, mas como é que você vai chegar lá e confiar num maluco para trocar um negócio desse que você nem conhece na internet e tal? Falou assim, pois é, essa que é a questão, tá vendo esse gráfico? Esse gráfico aqui funciona tipo que nem um Uber, sabe? Você consegue ver o histórico daquele marketplace e de avaliação e de transações. Então, pelo histórico do marketplace do cara, você conseguia ter maior confiança ou menor confiança. Assim como você entra no Uber hoje e fala, antes de ver o Uber, não sei se todo mundo vê, mas você pode ver quantas estrelas ele já recebeu. Em geral, o Uber já faz essa conta para você, né? Eu, como sou um cara bem avaliado no Uber, porque eu ando de Uber, né? O passageiro também é avaliado, né? Então o Uber já coloca caras bem avaliados, motoristas bem avaliados para você. Então, para mim, já é meio que filtrado isso. Mas, em geral, são caras que são próximos de 4.9 até 5 de avaliação para mim. Então, você entra de uma forma muito segura no Uber, porque ele já fez 3.500 corridas que deram 5 estrelas para ele, entendeu? Então, hoje em dia, tem gente que consegue se sente mais seguro no Uber do que num táxi, né? Então, essa é a questão. Aí, na hora que você vê um marketplace que está lá na internet e que o cara tem muitos desses scores bem avaliados, você não se sente tão mal e chega lá e fala assim, ok, vou colocar um pouquinho aqui, vou entrar na roda também, e aí começa a fazer de uma forma completamente orgânica na internet. Eu acho que aquilo que me chamou a atenção foi o caráter aberto, assim, de que qualquer um poderia participar e ganhar reputação na rede. Tá? Mas você falou que chamou a atenção o caráter libertário, mas ele te apresentou como um dinheiro? Ele falou, você quer uma moeda? Não ou foi por não? aí. Não foi por aí. Ele me apresentou mais como, assim, eu não tinha essa ideia que eu tenho hoje de moeda. Eu não sabia nem que era descentralização direito. Não existia nem o conceito de blockchain na época. Blockchain veio 2 anos depois. Blockchain, o conceito de blockchain, ele nem foi citado, né? Essa é uma coisa interessante para as pessoas saberem. O paper do Bitcoin não tem citação da tecnologia blockchain, que é o segundo nome ali do livro, né? Então, tão importante hoje quanto você conhecer Bitcoin é você entender sobre blockchain, que é a tecnologia subjacente ao Bitcoin. Foi o que viabilizou o Bitcoin. Mas o blockchain, ela permitiu todo o resto do mundo cripto, né? Ou seja, o mundo descentralizado, se você quiser descentralizar qualquer coisa além do dinheiro, ele vai rodar em cima, inevitavelmente, do que um blockchain. Então, o blockchain fala sobre a descentralização, que a gente vai explorar melhor o que é aqui, e o primeiro item digital descentralizado foi o Bitcoin, que é a principal moeda até hoje, né? Então, por isso ele é tão importante. Então, eu faço essa sequenciazinha no livro direitinho, né? Começo falando sobre o Bitcoin, que foi a primeira coisa que aconteceu, totalmente disruptiva em todos os sentidos. Depois do Bitcoin, 4 anos depois, começou a surgir o conceito de blockchain, e aí começaram a entender que, opa, a gente descentralizou o dinheiro, mas a gente pode descentralizar qualquer coisa, entendeu? Foi bem depois. E aí, sim, o impacto nas instituições, que é a terceira onda que está começando a acontecer hoje. E aí entra o mundo dinheiro. E já explicando para a galera que está nos assistindo, não é que... É claro que é um clickbait, né? O muito dinheiro. Todo mundo olha e fala assim, opa, quero ler esse troço, mas... E aí as pessoas acham que vão ganhar muito dinheiro. Tem até... Na segunda página do livro eu já explico isso. Mas, na verdade, ele fala sobre muito dinheiro. Assim... o que está envolvido nessa tecnologia é muito dinheiro. E não necessariamente que você vai ganhar muito dinheiro, entendeu? Esse que se você entrar na hora certa, talvez você Mas ganhe. aí na segunda página eu falo exatamente esse gancho que você falou assim. Por acaso, no caminho, não é para isso, mas no caminho tem grande chance de você ganhar muito dinheiro. E aí eu queria voltar nesse tema da descentralização, né? Porque para falar de centralização, a gente tem que falar de centralização. Hoje, os países têm suas moedas.
Então, o Sim. Brasil tem o real, os Estados Unidos tem o dólar, o Japão tem o ien e por aí vai, né? Uhum. E essas são moedas centralizadas e o Bitcoin veio com a Totalmente. ideia, ou o blockchain veio com a ideia de não, você não precisa ter um banco central, por isso que o nome é Banco Central. Exato. Né? Se eu falar alguma besteira, tu me Não, corrige, porque a ideia aqui é essa. mandando. Eu não tenho a pretensão de saber tudo, senão eu não falaria sobre o futuro. Tá? Essa é a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês. Tá. Então, mas eu entendo um pouquinho de economia. Então, a gente tem o Banco Central, ele é responsável pela toda a política monetária, ou seja, a Exato. política da moeda, a política do dinheiro no país, né? Que define taxa de juros, enfim. A gente tem a Casa da Moeda, que é responsável por imprimir, a gente tem o sistema financeiro, o sistema bancário, e dali ocorre dentro de cada país as suas operações. Você falou caráter libertário, você falou descentralização. O que seria o Bitcoin que confronte ou que faça, não confronto, né, mas que faça algum paralelo com esse mundo que todos nós conhecemos? A gente abre a nossa conta aqui, ela Isso. pode ter mais ou pode ter menos dinheiro, pode ter até dinheiro negativo, mas tem uma moeda. Exato. Como o Bitcoin funciona nesse sentido? Tá, então, vamos voltar só, responder pro pessoal lá a pergunta que ficou em aberto aí, já falando assim, explicando para leigos e não leigos, né? Porque é engraçado, tem uma coisa dentro da ciência que eu acho interessante, que é o seguinte, às vezes, quando você vai descer muito para explicar muito para leigo e simplificar muito, às vezes fica mais difícil, né? É mais fácil, às vezes, explicar complicado do que explicar simples, né? Acho que você já deve ter pensado sobre isso também. Então, enfim, o paraleigo seria isso, né? Na verdade, a grande disrupção do negócio foi essa descentralização. Só para as pessoas terem a ideia, vou fazer a primeira explicação mais quebra-cabeça, que é uma explicação mais psicológica. É difícil até de entender a disrupção, porque antes do Bitcoin, esse mundo nem existia. Então imagina que você nasce, o que acontece com a maior parte das pessoas que estão nos assistindo, você nasceu centralizado. Então você não sabe o que é descentralização, você nunca vai questionar a descentralização sequer. Eu tô falando isso porque eu, mesmo com tudo que eu estudei, pós-doc, psicologia, eu nunca questionei descentralização na minha vida, descentralizado, nunca. Eu nasci assim, apresentar o mundo como ele é. É muito difícil na psicologia você nascer de uma ilha com uma certa cultura e você tentar entender, agora vamos discutir sobre Marte. Cara, você não tem a menor ideia nem se o planeta é redondo, entendeu? Então é por aí, é uma coisa que é um portal, né, que se abre, que você, a partir dali, o que eu acho legal do Bitcoin é o seguinte, mesmo que você não ganhe dinheiro, a partir dali, você vai começar a abrir um mundo tão grande de coisas que você precisa aprender e precisa entender, você vai começar a se sentir tão mais, vamos dizer assim, poderoso em todos os sentidos do conhecimento, que acho que esse que é o grande pulo do gato. Então, a diferença psicológica é essa, né? A gente não sabe porque a gente vivia num mundo centralizado, né? E a outra coisa que eu gosto de falar muito também, que às vezes é difícil, mas é o mais simples, é o seguinte. O Bitcoin, muita gente define como, é a primeira moeda virtual, é a primeira moeda digital, tal. E não é nada disso, não tem premissa disso, porque antes do Bitcoin, a nossa moeda já era digital, né? Não sei se todo mundo percebe aqui, mas hoje, né? Pix, cartão de crédito, sei lá, quais mais os exemplos. O teu próprio banco é digital, né? Você banco... faz uma transferência sem usar nota, moeda digital. Exatamente. Tipo, o Banco Central, que é centralizado, emite moeda digital. Ele não fica emitindo aquele clássico negócio da impressora, mais. Aquilo ali deve ser uma fraçãozinha que ele coloca em circulação, mas cada vez menos ele emite um dinheiro físico. O que ele emite é uma linha no banco de dados que o cara aperta um botão e criou-se dinheiro. É assim. Então, moeda digital é fácil das pessoas entenderem, mas é uma definição totalmente equivocada, né, do negócio. Então, você fala assim, Christian, então se o Bitcoin não é uma nova moeda digital, não é o primeiro ativo virtual, cara, o que ele fez de tanto impacto assim na vida e de tudo que a gente vai discutir aqui para frente? O que ele fez é uma nova governança. Olha só que interessante. Ninguém fala sobre isso. Ninguém vai falar sobre isso. Você não vai ver ninguém de cripto falando muito sobre isso. Mas o que ele mudou foi a governança sobre o dinheiro. Quando ele emite um ativo virtual, ele não tá, um novo Bitcoin, ele não está dizendo que emitiu uma nova linha no banco de dados. Não. Ele está dizendo que ele emitiu um novo dinheiro, um novo valor, né, abstrato, digital, intangível, e que não tem mais um dono, ou seja, não tem mais o Banco Central, não tem mais a CVM, não tem mais os Estados Unidos, é o Federal Reserve, um conjunto de políticos que tomam uma decisão, né, dentro de casa e que apertam um botão e deu-se dinheiro
em vez de dar próprio benefício de sei lá quem for, quais são os interesses que estão rolando aí. Então, a governança do mundo, assim, eu costumo dizer, é meio exagerado, mas depois vocês vão descer uma bola. Tipo, na minha opinião, é porque eu tô muito imerso nisso há 10 anos. É tipo uma nova ordem mundial, entendeu? Imagina, o mundo vai mudar, né? Os países vão acabar, as nações vão acabar, e esse mundo novo, que algumas pessoas chamam de cyberespaço, vai começar a surgir. Porque outras coisas que as pessoas têm pouca noção é que tem um mundo cyberespaço aí, que a gente pouco vive ainda, né? Falei que a gente ia falar de temas, né? Futuro de uma nova ordem mundial. Obviamente não é nenhuma teoria da conspiração, mas é uma nova maneira de você lidar com dinheiro, de você lidar com riqueza, com geração de riqueza. Exato. Mas uma coisa que eu ouço bastante, eu sei que a gente já conversou sobre isso também, é que nesse cenário centralizado, com perdão aí de comparar, né? Que você mesmo falou, é difícil falar de descentralização quando você está imerso em centralização, você cresceu a vida inteira com centralização. Mas às vezes esses paralelos são interessantes. Um banco central, o Banco Central brasileiro, o Banco Central americano, ele, apesar disso ser ruim, porque a gente sabe que gera inflação, ele gera essas novas linhas do banco de dados. Vou parar de falar em imprime dinheiro. Gera essa nova linha do banco de dados que diz que você tem mais 1 bilhão, 10 bilhões, seja de real ou de dólar. Obviamente, esse crescimento de disponibilidade monetária acaba pressionando os preços, gera inflação, e aí, eventualmente, o próprio Banco Central tem que aumentar a taxa de juros. Nessa nova governança que você falou, isso não existe. A gente vai mudar esse quadro, essa descrição que você pode falar. Mas olha só, ponto de atenção aqui importante também. De novo, para a galera que está ouvindo. O que o Daniel acabou de escrever não é um ponto pacífico, tá? Isso já é um ponto para discussão. Se você entrar e der um tweet nisso, um monte de gente... De que a geração de novo dinheiro gera inflação? Cara, tem os ortodoxos e heterodoxos. Mas olha só, por isso que algumas pessoas, eu gosto de falar assim, né? Mas assim, sabe que eu sou provocador, né? Assim, os últimos a entender, eu gosto de falar, os últimos a entenderem o Bitcoin são os economistas. É bizarro, né? Porque eles deveriam ser os primeiros. Política econômica, quem entende? São economistas, mas eles são os últimos, porque eles têm várias premissas acadêmicas que estão sendo desconstruídas seriamente por causa dessa descentralização, que não era uma pauta da academia, entendeu? Então, tem coisas, você deve ter alguns exemplos também, tem coisas que mudaram a pauta da academia. Não adianta. Ou você revê tudo, ou os professores, em geral, os mais velhos e tudo mais, vão continuar dando aquela disciplina ali até o final, até alguém entrar e mudar as coisas. Tanto é que a maior parte, hoje, acredito, das disciplinas de computação e de informática nem são mais dentro da academia, né? A academia não consegue acompanhar o mercado nesse sentido, né? Então, por que eu estava falando isso? Porque você colocou uma premissa aí muito importante, da qual eu concordo 100%, mas gasto uma energia diária para que as pessoas consigam entender. E eu vou colocar reflexão só para as pessoas poderem refletir junto com a gente, que isso não é tão trivial assim, né? Quando o governo decide imprimir mais moedas, isso significa, né, chegar lá e mudar o saldo da conta dele para pagar as contas. Isso que acontece, né? Basicamente assim, o governo tem uma folha de pagamento, aí ele não tem dinheiro para pagar todo mundo, aí ele vai lá, muda, hackeia o saldo dele e fala assim, eu posso mudar esse banco de dados aqui, vou colocar mais 1 bilhão aqui na minha conta. Ok, ele é dono do banco de dados, ele fez isso, pegou o dinheiro e pagou todo mundo. Na hora que ele faz isso, ele aumenta o que em economia se chama base monetária, ou seja, aumenta a quantidade de dinheiro. Então, ele diminui a escassez daquele dinheiro, né? Se ele aumenta a quantidade de dinheiro, o dinheiro por unidade acaba valendo menos. Se o teu dinheiro está valendo menos, né, você tem menos poder aquisitivo, o preço por, né, inversão matemática aí vale mais, né? Se o dinheiro está valendo menos, parece que os produtos estão subindo. Isso que a gente chama de inflação. E não é exatamente o produto que está subindo de valor, é o teu dinheiro, é difícil raciocinar isso, né? É o teu dinheiro que vale cada vez menos. Você acha que o preço da maçã aumentou. Mas não é, porque o teu dinheiro diminuiu, porque o governo diminuiu. Então, a maçã pode até aumentar de preço por outros motivos. Pode, exatamente. Né? Questões climáticas, de safra e tal. Mas nesse caso, vamos imaginar que por nem... isso que é difícil de entender. Que nada que afeta o custo de produção da maçã, seja de colheita, transporte, aumentou. O que aumentou, né? O que na verdade aconteceu foi que cada real desvalorizou, então você precisa de mais dele para comprar a mesma maçã. Então, olha só. Economia 101, cara, na faculdade. Não, mas não tem. Juro,
convido algum aluno de economia graduando hoje pra gente vir bater um papo aqui, vai ser muito legal, porque eu quero ver o que ele tá aprendendo na faculdade hoje. Isso é interessante saber, porque hoje eu já tô um pouco mais distante, né, desse negócio. Mas arrisco dizer que não é isso. Voltando lá, então, o que eu acho mais legal do papo que a gente já está aqui com mais ou menos 20 minutos? A gente veio falar de dinheiro do Bitcoin, mas você já viu que a gente já tá em política, economia, né? Isso que eu queria contar para vocês. É sobre isso que é o Bitcoin. O que a gente está conversando aqui é mais o Bitcoin do que a moeda em si, que eu vou explicar, assim, as pessoas vão entender. Mas o legal de me aproveitar aqui é pegar esses desdobramentos que pouca gente entra. Se você for pegar alguém de cripto, né? Hoje o Bitcoin se chama cripto, né? Ah, vou chamar um cara que entende de cripto e de Bitcoin. O que ele vai ficar falando aqui? Qual é a nova cripto que vai bombar 100 vezes? Qual é a nova estratégia dele de trading, de ombro, cabeça-ombro, que vai dar mais dinheiro? Não, assim. 99% do mercado fala isso, porque é isso que funciona, é que nem cassino, sabe? O brasileiro adora cassino, adora esse pump dump de cripto também. E eu não gosto, eu gosto mais desse impacto, né, político e econômico, que é o que a gente está conversando aqui. Então, voltando lá para a inflação, né? Se você aumenta a base monetária, sim, e aí o que é assustador da gente evoluir isso? Por que é legal a gente ter a oportunidade de conversar isso aqui nesse podcast, né? Porque pouca gente vai falar o que eu vou falar para você agora. Porque começa a ter impactos e consequências mais complicadas no ambiente externo. Porque se o governo está imprimindo, criando dinheiro para ele, né? Tipo, vou dividir aqui, vamos dividir nosso tesouro que a gente acabou de roubar, né? 2 para mim, 1 para você, 2 para mim, 1 para você. É isso que o governo está fazendo. No final das contas, a primeira pergunta que está lá no meu Instagram, é que ninguém se faz ao longo da vida toda e vai começar a se fazer agora, porque eu vou falar assim, essa pergunta não tem resposta clara, tá? Você pode até chutar a tua, mas a pergunta é o seguinte: você acha que você é dono do seu dinheiro? Não tem resposta óbvia. Não tem. Não sei qual a resposta que você ia dar de cara. Algumas pessoas devem até com raiva falar assim, é claro que eu sou dono do meu dinheiro. Muita gente se existe alguém tentando, né? Se existe alguém que é capaz de criar novas linhas do banco de dados, mas se ele você criar... já tá refletindo em cima do que eu falei. Sim, de bate pronto aqui. Em geral, com uma certa raiva, você vai dizer, é claro que eu sou dono do meu dinheiro. E aí, depois que você começa a refletir em cima do Bitcoin, você vai descobrir que talvez não. Talvez você não seja dono do seu dinheiro, talvez você não seja nem dono de si mesmo. Talvez o Estado seja seu dono, entendeu? Dependendo do regime que você tá dentro, ele é dono. Muito provavelmente o Estado é dono do seu filho. E você não sabe. Entendeu? Esse pensamento libertário de que, deu ruim aqui, eu vou viajar e vou para outro país, não tenho 100% de certeza se você pode fazer isso. As pessoas acham que eu sou dono de mim mesmo, eu posso. Não é bem assim. Vamos conversar sobre isso, entendeu? Você pode ter nascido, sei lá, se você nasceu em Cuba, talvez você não possa fazer isso. Se nasceu na Coreia do Norte, talvez você não possa fazer isso. Então, essa ideia meio livre que a gente nasceu, né? Porque você nasceu aqui no Brasil também, é uma coisa meio nossa aqui, de que a gente acha que pode ser. E aí, a dúvida é, lá eles já nascem sabendo que eles não são donos de si mesmos, nem do dinheiro. Aqui, a gente acha que é dono de si mesmo. Mas será que não é uma enganação? Será que você acha que você é dono de você e do teu dinheiro, mas isso, na verdade, é uma manipulação porque você não é e vai descobrir isso depois? Ou talvez você nunca descubra isso depois e você vai ser um escravo pro resto da vida? Essas são as reflexões que eu trago aqui. Então, por que eu tô fazendo isso? Porque a conta que você tem que fazer logo a seguir do que eu falei é o seguinte: se o governo está ao próprio benefício imprimindo dinheiro, vamos falar assim para ficar mais fácil, ou mudando o dinheiro lá do banco de dados para pagar a sua conta de pagamento, né, o servidor público lá, tudo que ele tem que pagar, em tese, no fundo, ele está roubando o meu dinheiro. Essa que é a verdade. Ele está tirando o meu dinheiro e pegando para ele, de uma forma não violenta. O que é legal, baita tecnologia. Antigamente, os cavaleiros romanos tinham que ir lá e dar uma espadada na cabeça do cara para pegar o dinheiro, né, e pagar as coisas todas. A super tecnologia do dinheiro digital fez o cara imprimir sozinho, né? O dinheiro fiat, ele imprime e não precisa entrar na minha casa. Você continua com o mesmo numerário, mas dado que ele aumentou o saldo dele, o teu permaneceu o mesmo pela escassez tendo mudado, o seu valeu menos, então... No total, o seu tá valendo menos. Ele fez uma transferência de valor, não de número, né? Não isso, de número absoluto. Isso, 2 para mim e 1 para você. Ele fez Mas isso. Aí a gente volta para o Bitcoin, a gente volta para a descentralização. O Bitcoin resolve isso? Então, e por que o Bitcoin resolve isso? Porque é a primeira vez na história da civilização, são frases bonitas que eu falo, história da civilização inteira, você pode pegar até 300 antes de Cristo, que eu acho que é da onde a gente tem registros históricos. Eu adoro história, cara. Estudando história agora todos os dias, é meu tema principal. Então, você pode pegar, sei lá, 6 mil anos de civilização.
você não vai ver um momento que o ser humano se apoderou dessa coisa toda, tanto quanto hoje. Porque o que a gente escuta da história para trás, né? Se a gente pegar lá o Egito, pô, é mó barbárie, né? Aquele negócio. Você já viu o negócio do Egito? São milhões de escravos para construir um troço e tomando chicotada nas costas ainda, né? Então, aquilo ali, todo mundo fala, de jeito nenhum, não sei o que lá. Não. Se numa certa releitura a gente entender que a gente ainda vive lá, algumas pessoas vão pra rua, mas essa é uma das coisas que eu gosto de fazer. Mas, enfim, de lá para cá, a gente viu alguns momentos libertários, um mais recente, que é da Revolução Francesa. Acho que todo mundo estuda, já ouviu essa história, é uma história muito bem contada, sobre a Revolução Francesa, que fez o Igualité, né, e sei lá o que, République, Fraternité, Liberté, Égalité, Fraternité. Que se você não reprovou no seu ensino médio, você estudou, que foi o único momento da história em que o povo tomou o poder. Vocês estudaram isso? Estudou isso? Tu não concorda comigo? O povo não, uma parte do povo. Aí, já tá melhorando a história, tá bom? No colégio a gente estuda que o povo tomou o poder pela primeira vez, né? E estudando um pouquinho mais a fundo essa história, você já sabe que foi mó balela, que foi um movimento burguês, só a burguesia entrou. Se é que tem algum representante do povo que tomou o poder no dia seguinte, já não sabia mais o que fazer, já perdeu o poder no dia seguinte, ou seja, o povo nunca esteve no poder, essa que é a verdade. Porque não dá para o povo assumir o poder sem tecnologia. E com essa evolução da tecnologia, já começou lá com a internet, tá? A internet começou a fazer um movimento muito bacana, porque o povo, um número grande de pessoas começou a poder se organizar com mais eficiência. Porque antes, para vocês, só para vocês lembrarem, lembra da ditadura, pronto, é mais recente ainda. O que os ditadores faziam para poder não ter resistência? Se você tiver 4 pessoas na rua conversando, isso já é crime, né? Era formação de quadrilha, porque eram 4 pessoas conversando para se organizar contra o poder. Então, 4 pessoas fisicamente conversando, você vai lá, chega um policial lá e pá! Impede que isso aconteça. Aí depois vem a internet, fala assim, prende 4 pessoas conversando na internet hoje. Você fala assim, não tem o menor sentido, concorda? Não tem mais sentido. Então, a internet já começou com a eficiência da comunicação, as pessoas começaram a se organizar e tal, para conseguir fazer, vamos dizer assim, uma tentativa de tomada de poder. Não estou incentivando o golpe aqui não, gente. Vocês vão ver onde é que eu vou chegar. Eu tô chegando no balanço da questão. Que, quando se tem muito poder, a gente usa e, obviamente, lá no Egito, o faraó tinha muito poder, então ele usava e abusava dos escravos. Eu estou tentando balancear a força aqui, para quem gosta de Guerra nas Estrelas, né? Eu acho que em algum momento esse povo todo podia ter alguma força que contrabalanceava, porque se tem uma centralização muito grande de poder, ele vai ser abusado e vai acabar na injustiça que a gente vê hoje. Acho que ponto pacífico de todo mundo aqui é que a desigualdade é muito alta e que tá todo mundo revoltado com isso e tal. Até a burguesia tá revoltada com a desigualdade social, entendeu? Então é uma coisa que a gente tem que conseguir mudar de alguma forma. Então, a internet já começou a melhorar essa comunicação, o que já começou a ter alguma forma de organização. Mas beleza, qual é o poder de as pessoas se organizarem se comunicando? No máximo, você vai conseguir ir para a rua, pegar, né, panela ou pegar pedra. Algumas pessoas que, sei lá, que têm acesso a armas vão para arma e tipo, é uma luta extremamente violenta que eu discordo completamente. Eu sou completamente contra a violência. Eu acho que esse movimento é completamente errado. Eu acho que tem uma boa parte dos movimentos que ainda não entendeu o Bitcoin, ainda está nessa direção de pegar e ir para a rua e invadir Capitólio, sei lá o quê. São coisas que só servem para mídia, né, na minha opinião. Na prática, eles não mudam nada. E aí, de repente, em 2008, Satoshi Nakamoto falou assim, cara, criei um negócio novo aqui que vai mudar tudo. Ele falou assim, vamos colocar um dinheiro digital a poder do povo e da população. E aí a gente pensando a fundo hoje, o que manda, vamos voltar lá na história inteira, o que sempre mandou nessa história em todos os impérios, a grande força mundial, é o dinheiro. Né? Eu gosto de dizer que, né, aquele livro é muito bacana, né, o Sapiens, né, do Harari, não sei se você já leu, né? Sim. Ele faz uma análise psicológica da humanidade muito bacana e ele diz assim que o ser humano, ele tem... Qual a diferença do ser humano para o animal, né? O Harari resume isso em um argumento que eu acho que é matador, que é o seguinte, o ser humano é o único que tem a capacidade de contar belas histórias. Olha que bonito isso, né?
contar belas histórias que os animais não conseguem. Se chega no animal, pô, conta uma piada aí. O animal não vai saber fazer. Então, por isso, eles não conseguem se organizar em conjunto. O humano contando uma história, ele consegue fazer uma crença e juntar um monte de gente. Tanto é que a pergunta que eu faço, que é super fácil a resposta, é: qual é a mais bela história contada de todos os tempos? Né? É a história mais poderosa de todas. Eu não vou responder, eu deixei em alto. Se você quiser tentar responder, qual é a mais bela história que todo mundo conhece? A mais vendida, tá, não precisa responder. Depende da crença. Não, tem uma crença que é maior do que as outras, não tem? Por pouco tempo parece. Mesmo a crença inimiga sabe da história. Sim, né? com certeza. Então, é a história mais bem contada e mais bem propagada. E por isso reinou aí com muito poder durante muito tempo. Aí eu venho desconstruir esse negócio todo, né? De que essa religião, que tem essa história belíssima aí, que né, é um grande poder desde muito tempo, perde. Tive um lampejo outro dia, dormindo, e falou assim, ela perde, tem uma história que é mais forte do que ela. É a história do dólar. Ela, tipo, Bin Laden pode odiar essa história, pode difamar essa história enorme, mas eu tenho certeza que ele aceita dólar para comprar armamentos, entendeu? O dólar é aceito em qualquer lugar do mundo, ninguém vai recusar. A crença nessas outras histórias pode até ser questionadas. O dólar, ninguém questiona. Talvez comece a questionar hoje. Então, vamos lá. Vamos dizer eu vou chamar um dia alguém para falar sobre o futuro das religiões, porque tem um fio para se puxar. E outro dia eu estava num evento falando sobre... que contaram-se, claro que religiões são baseadas em histórias e em conexões, por isso que se chama religião, que é a conexão que você estabelece não só com uma entidade, né, no caso Deus em uma, mas com a sua própria comunidade, mas que algumas, diferentes das outras, tiveram um trabalho de branding muito maior. e de evangelização muito maior. Tenta ir contra então, isso. E tem algumas religiões. Tem algumas religiões que elas são mais proselitistas, outras menos proselitistas, e dali você acaba tendo um domínio. Algumas apelam mais para força, outras mais para história, outras mais para cultura, outras mais para palavra. Então, no final das contas, claro que os resultados são diferentes. Mas a gente deixa isso para um outro episódio, né, focado. Eu vou trazer um de cada religião das principais e a gente bate um papo legal. Começou a gente se cancelar. Não, você pode ser da do dinheiro. Você pode a religião do dinheiro. Isso, eu fico com a religião do dinheiro. Então, fechando o parênteses do dinheiro, é o seguinte. Então, tem uma história que eu saquei e falei assim, não, essa é a melhor história, é uma história mais poderosa do mundo, né? É a história do dólar. Então, todo mundo confia, todo mundo adora essa crença de que o dólar vale alguma coisa. Tá todo mundo em cima. Então, já que essa é a história mais forte, ela também é a arma mais forte, porque eu estou considerando a nova guerra agora como a guerra de narrativas, né? Acho que todo mundo já concorda com isso. Qual é a história mais forte de todas? É o dólar, é o dinheiro, né? E depois pode entrar mais a fundo disso, mas o dinheiro é uma história em que as pessoas acreditam. É meio bizarro falar isso, mas a gente já está viajando aqui, eu vou falar. Não, cara. Acho que tá super ligado ao que o próprio Harari falou, né? Que é a nossa capacidade de criar conceitos e desses conceitos ter histórias derivadas ou subsequentes. É né? isso. Então, só tem um rico e um pobre, porque o pobre acredita que o rico é rico e o rico acredita que o pobre é pobre. É isso. E aí parece que é difícil, mas não. É uma crença muito enraizada que a gente não vai se livrar do. Mas agora eu quero confrontar dois temas que você botou. Fecha o parênteses aí, pô. Fechar o parênteses. Já abri colchete aqui. Já abriu, abriu colchete. Então, para fechar a história. Então, descobri eu que o dinheiro é a arma mais poderosa. É ela que vai trazer balanço para a força. Então, na hora que vem os governantes querendo abusar, pela primeira vez na história, o povo tem direito de falar não. Porque qual é o nosso direito de não até então, né? A Revolução Francesa não foi um direito de não. Ir pra rua não funciona, que é só para mais uma obra midiática e tem que ter um líder, não sei o que. O único direito que a gente tem de não, sei lá, esse ano a gente vai ter uma meleca no direito de não. Vocês acreditam no direito de não que a gente vai ter esse ano? Eleição? Né? Pelo menos eu consegui me comunicar telepaticamente aqui. Eleição é o nosso direito de não. Ó, não quero você, eu vou votar nesse outro. Agora, você sabe que a nossa probabilidade de agregar valor numa eleição é menor do que ganhar uma loteria, né? Então, a eleição, eu não posso falar aqui agora, mas pouco ajuda, vamos ser bem suaves, assim, né? Pouco ajuda nessa nossa mudança aqui, né? Nesse grito de não. E
O que eu falo para todos os dias, mas ninguém acredita, de novo, é uma história difícil de acreditar, se tu não acreditava, o mundo já tinha mudado, é o seguinte, tem um voto que a gente dá todos os dias que realmente muda as coisas, mas, em geral, as pessoas estão cagando para isso, porque eu falo e morre no dia seguinte. Que é o quê? É todos os dias a decisão de onde você vai colocar o seu dinheiro. A cada vez que você compra alguma coisa, você está votando, e esse voto é muito mais forte do que o voto para vereador e senador que vai ter esse ano aí, né? Sei lá, deputado. É muito mais forte. Vereador e prefeito. Porque o dinheiro é a arma que a gente tem. Se a gente quiser boicotar e todo mundo compra, né? Agora os shows estão sendo boicotados aí, né? Vamos parar de comprar aqui, comprar lá e tal. Acabou. É isso. Você ganha a guerra e é uma guerra. Tem um exemplo, assim, tranquila. não sei se tem a ver com o que você está falando, né? Que é aquele efeito que teve com a Robin Hood, né? Que começaram a falar bastante sobre determinadas ações pela tecnologia, um grupo de pessoas começou a comprar opções, acho que foram opções, né? E quebrou o sistema. A gente tem um episódio só para falar desse negócio. Não vou desenfrear de falar aqui agora se eu for contar esse negócio, que essa história é maravilhosa. Mas só um ponto importante. Esse movimento aí foi pré-Bitcoin, tá? Tipo, só a internet. Lembra que eu falei que a internet já deu um poder de se organizar? Não falei de Bitcoin ainda. Então, eu vou falar de Bitcoin agora. Então, se a gente tiver, pela primeira vez, o poder de dizer não agora, em cima da melhor história, que é o dinheiro. Isso é o Bitcoin. Se eu tiver que definir, é isso que é o Bitcoin. Porque a cada vez que você vai ver na televisão em que os caras, não sei o que lá, pegou criminoso, imprimiu, não sei o que lá, que no final das contas a gente já entendeu que roubou o meu dinheiro para pagar corrupção que aconteceu lá e que você discorda, porque hoje em dia, para um lado é corrupção, para o outro é um caminho digno de se percorrer em busca de, sei lá, de melhorar o mundo, né? Os dois têm um lado. Mas se você é do lado que não está concordando com o que aconteceu ali, você pode dizer não. E qual é esse não hoje? É tirar esse poder desse cara que acabou de fazer isso agora. Então, olha só, ele imprimiu mais dinheiro, aí você vai falar assim, ó, estou fora. O que é estou fora? Você pega o seu dinheiro e troca por Bitcoin, que é um dinheiro que ele não tem mais controle, nem poder. Então, quanto mais as pessoas trocam a moeda por Bitcoin, no final das contas, você está fazendo uma oposição ao governo. Você está dizendo assim, opa, parou por aqui. E é uma posição totalmente não violenta, porque todo mundo compra Bitcoin e dizer não, o governo tem que parar em algum momento. E você não é libertário. E você não é libertário. Não sou libertário. Imagina os libertários com esse poder. Só tentando pegar essa tua história e tornando uma frase, ou tentando resumir. Então, o Bitcoin seria a mudança do domínio da história do dinheiro. Eu tinha um domínio centralizado e eu passo a ter uma possibilidade de pegar o meu dinheiro centralizado, fiat, né? Que a gente chama, não é isso? Os dinheiros dos países, dos bancos centrais, controlados pelos bancos centrais, e trocar esse dinheiro por um dinheiro que é livre, que é sem fronteira, que é descentralizado, que eu posso levar comigo. Que é mais distribuído. E que não pode sofrer pela questão da inflação ou da escassez ser mudada por uma decisão política, é isso? É um dinheiro que você vai falar assim, olha, eu vou votar em você, você vai pra lá e eu tenho certeza que você não vai me roubar. Porque você não pode me roubar. Você só vai conseguir me roubar se você conseguir, tipo, votação unânime de todos os cidadãos do Brasil, que a gente sabe hoje que é impossível. E aí, seguindo desse ponto, tem uma coisa que eu sempre ouço, que eu queria que você explicasse, né, que eu acho que é um fundamento disso que você falou, o Bitcoin tem uma quantidade limitada, certo? E dessa quantidade limitada é que vem, talvez, esse grande valor. Exato. Porque não tem ninguém que possa decidir gerar mais. Exatamente. O que é essa quantidade limitada? Ela já está disponível? A gente vai chegar nela um dia? E o que vai acontecer quando a gente chegar nela? Então, ela já está quase toda emitida, né? Vamos dizer assim, de 21 milhões, né? Que é o máximo que vai existir. De unidades, né? 21 milhões de unidades. 21 milhões de unidades. É o máximo que vai existir de bitcoins disponíveis. A gente já chegou a 20 milhões, o que é 99, sei lá, quase por cento das coisas todas emitidas. Ou seja, a inflação hoje do Bitcoin, ela já é menor de qualquer ativo disponível no planeta. Ela era igual, ano passado ela era igual do ouro, né? Isso é uma coisa importante o pessoal saber. Era igual do ouro, que já é um ativo escasso, né? Que muita gente compra para se proteger. Esse ano teve o halving, que a gente pode entrar mais a fundo aí explicando o que é, mas basicamente o halving diminui programaticamente, está programado no código do Bitcoin para ele diminuir pela metade. Ou seja, hoje o Bitcoin tem a metade da inflação
do ouro. Ou seja, ele é definitivamente o ativo mais escasso do halving, planeta. você fala da inflação. A cada período você tem um 4 em 4 esforço... anos. Então, mas você tem um esforço para emitir novos bitcoins, que são as mineradoras, digamos assim. Isso aí a gente vai ter que explicar mais em detalhe, mas assim, sem querer geral, simplificar sim, demais, né? Tem um esforço ali. Eu tenho 20 milhões dos 21 milhões possíveis e de 4 em 4 anos eu dobro o esforço necessário para fazer as novas emissões. É isso ou não? Não tem a ver com esforço. Tem a ver com um programa que diz o seguinte: bateu 4 anos, agora o cara que tem o computador que validou aquela, porque lembra que é distribuído, né, o sistema, né? Então, quando eu faço uma transação daqui para você, Bitcoin, eu mando para a internet inteira. Qualquer um é livre para pegar minha transação, carimbar em cima, tipo, eu atesto como transação oficial, devolve para todo mundo e todo mundo coloca de novo na blockchain. Isso é o sistema descentralizado, né? Todo mundo participa. Eu sou o emissor, eu sou o Banco Central, eu sou tudo junto, né? Então, o cara que foi, entre aspas, sorteado para fazer a validação, porque um monte de gente pode se candidatar, né? E aí o meu sistema meio que sorteia aleatoriamente, você foi sorteado, você vai fazer a validação dessa vez. Aí o cara vai fazer a validação, entra no blockchain e ele ganha um prêmio em moedas de Bitcoin. Essas moedas de Bitcoin hoje, elas são novas moedas emitidas, né? Então vai aumentando a base monetária do Bitcoin por causa desse prêmio dos validadores. Mas isso só causa uma grande confusão do Bitcoin, porque nem precisava disso. Era só o dia que... Todo mundo vai dizer, aí a segunda pergunta vai ser, mas e quando acabarem os bitcoins e tal? O que vai acontecer com os mineradores? Vai continuar igual, só que em vez de ele receber um bitcoin novo, ele vai receber taxa da rede, taxa de transação. Então, eu vou pagar uma taxa para a rede para mandar o dinheiro para você. Quem pegou essa transação ganha essa taxa e segue o jogo. É assim, esse negócio da energia e tal é um outro problema. Porque a energia, ela vai entrar para resolver a disputa, resolver a concorrência. Então, imagina que tem um prêmio aqui em aberto para qualquer um que validar essa transação. O mundo inteiro. 6 bilhões de pessoas, qualquer um pode pegar esse prêmio. O que vai acontecer? Vai pular todo mundo em cima. Então, não pode todo mundo receber o prêmio. Um só desses caras tem que receber o prêmio. Aí entra esse negócio. Aí o prêmio vai para quem gastar mais energia. Então, esse é um ponto super polêmico que a gente pode discutir outra hora, que é esse negócio de Bitcoin e energia, né? Todo mundo diz, não, a Bitcoin gasta muita energia. Não é o Bitcoin que gasta energia. Eu processo com esse celular aqui, eu posso processar toda a rede de Bitcoin do mundo inteiro. O problema é que outras pessoas vão querer fazer isso também. E ganha quem gastar mais energia. Então, não é culpa do Bitcoin a energia gasta. A culpa é da concorrência e da ganância humana, entendeu? Porque se todo mundo vai fazer, um só vai receber e o resto vai desperdiçar energia, não adianta. Aí, já que você falou de histórias, eu acho que do ponto de vista de histórias, uma figura bem curiosa, né, é a questão até do Satoshi, né, que a gente ouve bastante falar, que o paper do Satoshi, que fala sobre o Bitcoin, e vários candidatos aí sobre quem foi Satoshi. Não se fala nele tem muito tempo, ele não se manifesta tem muito tempo. Isso faz parte da história? Foi criado? Cara, existe? Super, cara, excelente essa pergunta. Segundo capítulo do meu livro. É só sobre isso. É muito bacana, porque, cara, tem tudo a ver, né? Significa que tá todo mundo me acompanhando aqui que eu tô falando, porque tem tudo a ver com a criação dessa história. Se a gente entendeu até agora, de tudo que eu falei, que a história é o ativo mais importante desse negócio, não é o Bitcoin, tá? É quem constrói a melhor história. Se a história é o ativo mais importante, aí as pessoas vão dizer assim, mas eu vou criar uma nova cripto, é só dar uma copy-paste, não sei o que lá. Concorre com essa história, que até você sabe qual é. Conta aí um pouquinho da história que você já sabe qual é. Não, porra, vou correr o risco aqui de... Não tem problema, eu vou contar a história aqui do cara lá que saiu do Egito, também vou correr o risco de cometer umas gafes, não vou? Eu sei a história de cor. Não tem problema, todo mundo vai saber de quem eu tô falando, da história do cara que saiu do Egito, abriu o mar e tal. Mas tem várias... Será que ele abriu o mar mesmo? Será que morreu todo mundo? Não importa. Importa que todo mundo conhece essa história. Então você pode contar a história. Não, então a história que a gente ouve. Essa história, é a história que a gente ouve aí. Mas que já apareceram várias versões, explicações, né? Mas como já apareceu do Mar Vermelho também. Satoshi, na verdade, é uma entidade que várias empresas criaram, ou é o fulano de tal, ou, na verdade, nunca existiu. Então, enfim. E isso... É tipo tirar a cabeça do Mickey na Disney, né? Se um dia tirar, perdeu a graça do Mickey. Exatamente. E se perdeu a graça, foi o quê? Na nossa teoria aqui, perdeu o valor. Porque se um dia tirar assim, descobriu, abriu a tumba lá, descobriu que Jesus era um réu imortal, sei lá o quê. Pô, acabou a história. Por que você acha... Eu tô vendo uma série agora sensacional, gente. Olha só, quem gosta dessa história toda, aconselho. Primeiro,
a ler o Sapiens do Harari, que para mim a leitura e releitura é muito sobre isso. Às vezes as pessoas podem pegar outra perspectiva, mas eu vi muito isso no livro dele. Ele chama até de ficção compartilhada, né, o Harari, né? E agora eu tô vendo também uma série muito bacana, acho que é nova, chamada Templários. O que são os Templários? Desde dessa história mais bem contada do mundo, como é que essa história foi preservada ao longo do tempo? Então eles tinham, de fato, cavaleiros romanos super bem preparados para defender essa história. A ponto de matar as pessoas e tal, eles montam... Tem a ver com aquilo que eu falei, que não necessariamente é a melhor história, mas foi a melhor defendida, a melhor divulgada, a melhor trabalhada. Mais defendida, é a que todo mundo sabe, é a que todo mundo compartilha e tal, e não necessariamente os mesmos detalhes, isso que é bacana. Cada um pode contar um detalhe um pouquinho diferente. Tem o filme do Dan Brown, que conta uma história um pouquinho diferente, e essa aqui é defendida. E no final dos contos, o que eles defenderam, né? Eu já tô no finalzinho da segunda temporada, gente. Eu acho assim, eu fico emocionado com essas coisas. O que era defender essa história inteira, tão poderosa assim, né? No seriado, não sei se vocês conhecem os Templários e tal, onde é que está o maior poder dessa igreja toda, né? Não sei se vocês conhecem essa história, mas é o Santo Graal, né? Uhum. A grande defesa do Santo Graal. O que é o Santo Graal? Quem que arrisca aí? Tô falando, não tem certo e errado. O manto, olha que bacana. Fala aí, o que é o Santo Graal? O cálice, o sangue... O cálice, você diz aí, o que é? Ah, eu achei que você ia mandar Dan Brown, cara. Eu achei que você ia mandar Dan Brown. Dan Brown, o Santo Graal é a mulher. Você não viu? Madalena. É a Madalena. Mas olha só, essa que é a riqueza do negócio. Todo mundo conta a mesma história com coisas diferentes. No Templários é o cálice, porque é o que eles estão mais próximos da história. Então é o cálice que o Jesus bebeu pela última vez e eles conseguiram guardar. E aquilo ali é um cálice de barro como qualquer um. Só que ele representa a demonstração simbólica para todo mundo de que Jesus existiu. Ou seja, através de um cálice de barro qualquer, ele permanece como prova da história. Então as pessoas começam a acreditar, olha que barato isso, as coisas começam a acreditar que se Jesus era super poderoso, ele tomou aquele cálice ali, o cálice também está abençoado e tem poder de Jesus e tudo mais. E aí as pessoas começam a acreditar que o cálice é abençoado e tem superpoderes e tal, e será que tem superpoderes ou não? Como é que a gente sabe se o cálice tem superpoderes ou não? Chuta aí. Como é que você faria? Bebendo nele e... Bebendo nele, excelente. Então é sobre isso, Sangrão. Todo mundo quer beber no cálice pra saber se ele realmente tem superpoderes. Porque o primeiro cara que pegar o cálice de barro e beber aquela porcaria da água e não aconteceu nada, acabou a história. Ali, de um dia pro outro, ninguém acredita mais em nada. Mas aí, voltando pro Satoshi, o Satoshi tem o quê dessa... Vou dizer, só terminando essa história. Aí o que acontece? O exército inteiro é pra não deixar ninguém beber. Porque se beber, acabou a história. Tá entendendo o valor do negócio? E aí, bom, aí você tá fazendo, provavelmente você falou isso por causa do Satoshi. O Satoshi então, também. É se descobrir quem é Satoshi, é igual beber do cálice? Exatamente, cara. Se um dia alguém achar o Satoshi, que agora acho que não tem mais jeito, tá? Concorda? Acho que se acharem o Satoshi agora lá na Inglaterra, sei lá, que é onde eu imagino que ele tava, não sei o que lá, opa, você é o Satoshi. Quem é que vai acreditar que ele realmente é o Satoshi? Hoje, 50 pessoas já disseram eu sou o Satoshi. Não tem mais jeito. A história já foi bem contada. Acho que foi tão bem contada que não tem nem mais o cálice para provar se realmente é abençoado ou não, entendeu? E assim, é uma história só? Não são algumas. Tem uma que daqui a alguns anos acho que vai prevalecer sobre as outras. Eu defendo uma história que eu acho a mais bonita de todas, que está no meu livro, que eu acho que é a que vai prevalecer. Por que vai prevalecer? Ah, Cristian, você fez uma investigação, você é realmente assim que aconteceu? Não, é só porque eu acho que é a história mais bonita. É a história que mais as pessoas vão se emocionar. A briga e fica um monte de gente nas redes sociais brigando sobre quem é que sabe mais sobre Satoshi Nakamoto, quem que investigou mais ou não. Eu tô cagando pra verdade, entendeu? Eu tô falando assim, a minha história vai ganhar, porque as pessoas vão querer acreditar na minha. Eu posso contar aqui a história pra vocês, vão ver a história de Satoshi, é linda, você sabe a história de Satoshi? Eu posso contar? Aí, cara, a mais bonita eu não conheço. É a mais bonita de todas. Sensacional. Se alguém não criou, eu vou criar aqui agora e vou ser eternizado com o meu livro, que a história tá no livro. Mas é o seguinte, é possível, algumas pessoas concordam, tá? Então, primeiro, como que foi? O Bitcoin surgiu na internet. É um grupo de pessoas, em tese, anônimas, né? Porque você tá na internet, você não tem nem a prova da existência da pessoa, ele é um perfil, pode ser fake ou não, no Facebook, para as pessoas entenderem. Então, essas pessoas nem sabem onde é que tá, elas colaboraram para desenvolver esse código, tá? Então, o nome desse grupo se chamava Cypherpunks, não é Cyberpunks, muita gente confunde, é Cypherpunks de cibernético.
Então, cypherpunks, essas pessoas colaboraram e, de repente, chegou um cara lá com pseudônimo, né, com perfil que se chamava Satoshi Nakamoto e depositou o paper e mandou o código lá pra galera começar a rodar. Tá? O primeiro cara, perfil, que você não sabe se é pessoa ou não, que recebeu o código e começou a rodar, tá aí no livro, chama Hal Finney. Ele falou assim, recebi o código seu, Satoshi, até assim, rodando o primeiro nó de Bitcoin. Isso tem a prova, tem o tweet do cara com a prova hoje lá. Beleza. Aí, aos poucos, eles começaram a rodar, ficaram entre eles rodando um tempão, até que veio o Wikileaks e tornou o Bitcoin mega famoso. Isso é outra história bacana também. É tipo... Isso que é legal, são várias histórias muito bonitas ao mesmo tempo. Você conhece a história da Mona Lisa? Do quadro da Mona Lisa? Essa é bem famosa. Essa é bem boa. Depois eu conto sobre essa. Que fez o negócio ficar valioso de vez. Mas, sem entrar na questão da Mona Lisa, aí ele ficou rodando. 2 anos depois... sem saber quem as pessoas estavam envolvidas, foram procurar os caras e tudo mais. Hal Finney morreu, que foi o primeiro cara que rodou o Bitcoin na vida. Ou seja, se tem a prova de alguma coisa, não é de Satoshi, mas do primeiro cara que recebeu o Satoshi. Então vamos fazer uma analogia aqui. Eu já estou fazendo, eu puxo a Bíblia porque o bom de você criar a história é você basear numa história já poderosa, né? Tipo Guerra nas Estrelas, Matrix, todos eles pegam uma história meio religiosa e recontam. Existe a possibilidade bem grande até, da Bíblia ter sido a reprodução de uma história anterior, né? Você já viu isso? Tem um documentário bem bacana sobre isso, né? A história do Sol, a história da Bíblia era a história do Sol antes, né? Então a gente faz isso, você pega a história da Bíblia e dá uma recontada. Então, se existiu um Deus, Hal Finney certamente foi Jesus, que foi ele que recebeu de fato e começou a rodar o primeiro nó do Bitcoin e compartilhou com os outros integrantes. Agora, olha só que bacana, como são perfis fakes e não tem provas de identidade, Satoshi Nakamoto pode ser um perfil fake do próprio Hal Finney. Eu crio e eu mesmo mando para mim mesmo no grupo, né? Então eu não existo. Se Satoshi Nakamoto existe é porque eu mesmo que criei e mandei para mim mesmo para achar que é outra pessoa. Então ele mandou pro Hal Finney, o Hal Finney foi o primeiro a rodar e hoje ele é um dos caras mais ricos do mundo porque ele tem tipo 1 milhão de bitcoins, né? A conta do primeiro cara que rodou, né? É um prêmio gigantesco. E que nunca foi mexido. Olha só, aí, tá vendo? Achei o cálice sagrado do Bitcoin. Se em algum momento essa conta que é pública for movimentada, fudeu. Que significa que o Satoshi está vivo, porque ele era dono da primeira conta, tá? Mas enfim, em tese, esse cara que 1 bilhão de Bitcoins... E olha só que bacana. Você não acha que a vontade... Como é que é? O desejo do cara mexer nesse dinheiro não é pequeno. Ele tem alguns bilhões de dólares. Ele nunca mexeu. Olha que bizarro. Aí você começa a ver, cara, só Jesus pode ter feito um negócio desse, né? Um cara bilionário não mexer no dinheiro, ok. Mas vamos seguir com a teoria do Hal Finney. Aí 1 ano depois que ele rodou esse negócio todo e ganhou um monte de dinheiro, Hal Finney morreu. Estranho. Como é que Hal Finney morreu? Beleza, foi assassinado? Será que queria pegar dinheiro dele? Não. Muito mais bacana do que isso. Ele tinha uma doença degenerativa e ia morrer, tá? Tipo, como se fosse um câncer da vida e tal, ele já estava meio que atrofiando, que nem Stephen Hawking. E aí o que ele fez? Ele falou assim, não tem tecnologia para resolver isso aqui, eu vou me congelar. Criogenia tem bastante nos Estados Unidos. Então, Hal Finney hoje está congelado nos Estados Unidos. Para que um dia, na hora que tiver a tecnologia resolvida de criogenia, ele possa voltar à vida. E aí imagina que ele é o próprio Satoshi, se congelou para daqui a 50 anos ele ser o cara mais rico do mundo. Eu fico arrepiado. Não tem como. É a melhor história do mundo. O cara tá congelado, esperando descongelar, porque ele vai ser o único cara que vai poder mexer a carteira dele com sei lá quantos bilhões e centenas de bilhões de dólares. É uma história que você vai ter que tentar remontar milhões de vezes. Não, para ter uma mais intrincada. Tem uma melhor? Pode ser o alienígena. Melhor também. Eu não sei, mas essa é boa. Fala. Mas aí eu queria voltar. Bom, bacana. E aí você tem o Bitcoin descentralizado, com uma história bonita, com Satoshi, com Hal Finney, com todo mundo. Pô, 21 milhões, 20 já foram emitidos. Isso. Mas ainda não pegou como dinheiro. Não, porque é para pegar como dinheiro? Já pegou, olha. Depende da primeiro pizza. Que não é para pegar como dinheiro, né? É pegar... Essa é uma outra discussão acadêmica boa. Para mim, não é para pegar como dinheiro, né? Muita gente fica... Esse foi o meu primeiro artigo do... Você não compra nada com Bitcoin. Você tem que comprar, você vende... Ele não é... É porque, olha só, foi o meu primeiro artigo, né, como colunista do MIT, né? Fala assim, o erro de Satoshi, né? Porque o artigo dele tem no título, né?
Electronic Cash System, né? E o cash em inglês é esse dinheiro que você paga na padaria. Só que o Bitcoin nunca vai servir para isso, porque ele é extremamente ineficiente para fazer transação. Ele é caro e demora, né? Então, só para você ter uma ideia, né? Tem empresa aí que, obviamente, não vai funcionar nunca, que é caixa eletrônico de Bitcoin. Existe isso, né? Se for no shopping hoje, lá no North Shopping tem caixa eletrônico. Só no North Shopping, você vê que aqui não vai funcionar. Aí você vai lá e vai tirar Bitcoin. Cara, demora 15 minutos para sair. Imagina um caixa eletrônico que demora 15 minutos para sair seu dinheiro. Ou seja, no mínimo é assim, você tira, vai tomar um café, volta, aquela fila louca das pessoas esperando sair. Não tem como, isso não vai funcionar nunca. 15 minutos e com uma taxa que você vai pagar R$50 de taxa para poder pegar R$9 para tomar um cafezinho, não tem a menor condição. Essa tecnologia não vai funcionar nunca como dinheiro. Então, esse talvez tenha sido o único erro de Satoshi. Mas aí, você fala assim, não, mas aí então não é dinheiro? Mas é um outro tipo de dinheiro. É o dinheiro de reserva de valor, que é aquela função que a gente conversou no início do podcast. É aquele voto não, que você vai dizer assim, ó, você vai imprimir, mas eu sei me proteger da inflação agora. Eu vou guardar o meu dinheiro em Bitcoin, que é um ativo escasso e que vai estar sempre se valorizando por causa da inflação. Então, é uma forma de proteger e guardar o seu dinheiro. Que no final das contas, não, mas o meu dinheiro nunca vai funcionar como dinheiro. Gente, a maior parte do dinheiro do mundo, ele está guardado. Ele não está disponível em circulação. Né? Todos os bilionários todos do mundo, você acha que, tipo, Elon Musk tem, sei lá, quanto? 200 bilhões de dólares. Onde está o dinheiro do Elon Musk? Onde está o dinheiro do Jeff Bezos? Eu acho legal que ninguém responde. Não, uma boa parte em ações das empresas. Eu tô viajando. Uma boa parte em ações das empresas. Parece que o Elon Musk tem poucos ativos, né? Então, ativos físicos. Olha só, você concorda que ele tem ações de empresas, ele tá... Se ele tá no banco, ele não tá na conta corrente, né? Uhum. Ele tá em algum fundo que tá investido em algum lugar, que tem imóveis por trás. É um dinheiro tão doido que você diz assim, tem 200 bilhões de dólares? Não tem 200 bilhões de dólares. Tá pulverizado no capitalismo mundial. Entendeu? Aí você falou do Elon Musk, então vou puxar um assunto que pode ser polêmico, provocante. Eu peguei uns amendoins aqui também, pô, porque precisa de energia pra esse papo, cara. Esse papo falando. Mas o Elon Musk é o rei das meme coins, né? E toda hora que eu vejo assim, alguém querendo ganhar dinheiro, esse muito dinheiro aqui, que não é o que ele fala no livro, mas que a gente ouve bastante, é assim, pô, agora essa aqui é a próxima. Exato. E o Elon Musk brincou muito com isso, né? Brincou, se aproveitou, não sei dizer. Por que não existe meme coin que consegue replicar, ou outras criptomoedas conseguem replicar o que foi o Bitcoin? Você já falou da história. A história é o mais A história já é uma todos. parte. Isso é uma parte. São alguns Mas, por pilares. exemplo, se eu criar uma criptomoeda que seja, ao mesmo tempo, potencial reserva de valor e eficiente como cash, por que ela não pega? Isso existe. Só não quero entrar nesse assunto agora, que eu quero terminar os pilares. Então termina. O primeiro pilar como é que a gente falou que era o primeiro pilar? Que é a história. Para mim é o mais importante de todos. Imbatível, não tem outra história. Porque se for ver, se você pegar qualquer outra cripto, se você quiser criar uma cripto nova agora, você é o criador da cripto, você é o dono da cripto. Já acabou a história. Alguém aqui acredita na cripto do Daniel Orlean? As pessoas podem até acreditar, não estou te difamando, não. Mas certamente vai ser menos poderosa do que a minha história inicial. E eu acho que o futuro é esse, tá? Se a gente quiser pensar em futuros, as pessoas vão ter moedas próprias, acho que sim, mas todas elas bem mais fracas do que a história do Satoshi do Bitcoin. Então essa é a primeira. A segunda, muito importante das pessoas saber, é que a única anti-inflacionária é o Bitcoin, por incrível que pareça. As outras são todas inflacionárias. Então como é que você quer se defender da inflação se a tua própria moeda é inflacionária? Dogecoin é inflacionário, emite pra caceta. Quase todas quase todas as moedas, elas emitem muito. O que é emite? É aumentar aquela base, é a impressorinha do governo que vai roubando dos outros. Aí eu falo assim, aí você tenta ficar assim, no meio da multidão, fala assim, ei galera, isso é roubada, isso é golpe. E não adianta nada, cara, não adianta nada. Você é um inútil tentando avisar para as pessoas que não vale a pena. E essa talvez seja a melhor contra-inteligência hoje disponível. Então imagina que Satoshi criou o Bitcoin vai estar indo implantar a nova ordem mundial. Cara, os soldados atuais não vão deixar barato, né? Primeiro que vai ter guerra. Pode ter certeza. Ninguém vai se entregar tá bom, o Bitcoin venceu, aí cai China, cai Estados Unidos, não vai ser assim. Então vamos brigar e vamos lutar. E a gente tá no meio dessa guerra, né? A mídia todo dia, guerra, o Banco Central todo dia, guerra. Você vê nos Estados Unidos, tá uma porradaria
sanguinária lá, porque os caras estão regulando, estão fechando, assim, todos os caras que começaram no Bitcoin grande nos Estados Unidos estão presos. O cara mais rico do mundo hoje, Bitcoin tá preso, que é o CZ, né, que é o dono da Binance. O cara da Nigéria tá sequestrado, né, o Sun Tzu lá então tá preso também, o cara da Luna tá preso. Então, tipo, cara, mexeu com dinheiro é a arma mais poderosa. Não tem violência, mas os caras vão lá e prendem. Então, prende por quê? Prende porque o cara fala assim, ok, me prende. Mas qual é a grande vantagem do Bitcoin? Você prende, mas você não consegue tirar nada do cara. Esse que é o grande lance. Porque algumas pessoas comparam, já tô eu desvirtuando tudo de novo. Tava lendo uma história aqui muito bacana, de um contra-argumento que um cara falou assim, pô, mas, por exemplo, o ouro passou por essa mesma história. A China tá comprando ouro agora, em vez de comprar Bitcoin, né? E o ouro também ameaçou o sistema igualzinho o Bitcoin. E né, no início do século, o ouro era tão poderoso que, não sei se vocês sabem, mas foi os Estados Unidos confiscou a violência o ouro da população. Todo mundo era obrigado, ninguém podia guardar ouro em casa. Você era obrigado a entregar o ouro pro Banco Central americano, porque ele é o único que podia deter esse poder do ouro, né? Então, aí, primeiro ele começou a vender baratinho, depois ele começou a confiscar na base da violência. Aí as pessoas falam assim, mas por que o Bitcoin é diferente disso? O Bitcoin é diferente disso porque ele pode chegar em casa, me torturar, me bater, e ele não vai levar. Não tem como levar um ativo que não é físico, é digital. Então não adianta, ele vai tentar uma vez ou outra, tá? Na China teve um monte de gente que foi espancado. Aqui no Brasil começou até uma tentativa aí, né? Do governo de entrar em algumas casas aí, pelo menos falar no Ceará por enquanto, e tentar pegar a galera e tudo mais. Na hora que eles entraram na 50ª casa, fizeram um esforço danado e não conseguiram levar um centavo, o cara vai começar a rever a estratégia dele, porque não tem como levar, não adianta. Então essa é a grande lance. Uma hora eles vão entender que a violência não funciona no caso do Bitcoin. Funciona no caso do ouro, sim. E o ouro é um ativo inferior ao Bitcoin por causa disso. Porque ele pode ser confiscado, além de N outras questões, né? De densidade. No caso, ele consegue tirar de você, mas ele não consegue recuperar o valor. O próprio Bitcoin. Não Ele consegue, pode. como é que ele vai tirar? Ele pode pegar a tua. Como? Onde é que tá? Então, tudo bem. Não, mas se você guardar em casa, no teu Teu pendrive, no teu. Não, mas aí tudo bem, você tem que deixar. Essa aqui é a minha senha, apontando seta pra baixo. Não, então, o que eu te falei, ele consegue te levar, mas não consegue acessar. Não consegue acessar. Logo, ele ganha, mas não leva, entendeu? Isso, na hora que ele começar a empreender muitos esforços de não levar, não adianta. E alguns casos notórios vão ensinando isso pra gente. Um desses casos emblemáticos é o cara da Silk Road. Que é outro episódio para contar a história dele tão bonita. Com todos eles têm filmes, tá, na internet, documentários que falam tudo. Mas o da Silk Road eu vou resumir só para contextualizar aqui agora. Que foi um dos caras mais ricos e dos pioneiros de Bitcoin nos Estados Unidos. E ele meteu o pé na porta mesmo, né? Assim, tipo, se hoje as pessoas estão começando a fazer as coisas, lá naquela época ele tava, tipo, libertário mesmo e falou assim, cara, agora eu vou colocar um marketplace na internet e que o governo fica completamente de fora, porque as pessoas podem negociar uma com as outras e agora não paga mais imposto, e acabou. E deixa as coisas em endereços aleatórios. Então ele montou tipo um Mercado Livre com Bitcoin, em que qualquer um podia comprar qualquer coisa, e aí ficou muito famoso, porque se você compra qualquer coisa sem o governo ver, obviamente rolava muita droga lá dentro, né? Quer comprar droga, óbvio, não quero que ninguém veja. Então começou a rolar muito isso. Mas ele não era um mercado de drogas oficialmente, ele foi preso por causa disso, porque a mídia começou a dizer que ele era pró-droga. Ele não era pró-droga, era só uma forma, ele era livre, né? De que todo mundo podia negociar qualquer coisa e negociava-se muito droga. E aí, ó, por que esse caso foi emblemático? Porque ele começou a ganhar muito dinheiro, ficou bilionário em Bitcoin, né? Porque as pessoas pagavam em Bitcoin, e aí polícia, uma armação, entra na casa dele, pega ele, bum, tá, no chão, cabeça e tal, beleza, pegaram ele. Aí chega, coloca aquela lâmpada bonitona lá do FBI em cima dele, da CIA, falando assim, seguinte, quero todo o teu dinheiro. Tá bom, não sei a senha. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar em negociação aqui então. Eu vou te dar esse contrato aqui de liberdade condicional e você entrega o teu dinheiro pra gente, porque afinal de contas o dinheiro é que importa aqui, né? Somos capitalistas e você tá liberado. Ah, tudo bem, assinou, toma a senha, tá preso. Foi nesse nível. Prisão perpétua. Ele entregou tudo. Aí depois disso, quem é que acredita? Prenderam o cara, prisão perpétua, e ele, imbecil, entregou todo. Mas ao mesmo tempo que a gente ouve essas histórias, você é um cara que acredita que o futuro do dinheiro tá nas pessoas comprarem Bitcoin. Sem dúvida, porque se as pessoas não comprarem Bitcoin, primeiro que não vai valer nada o Bitcoin. E segundo que não tem movimento, não tem oposição a se fazer, né? Então, o Bitcoin é um movimento das massas, entendeu? Não é um movimento de uma pessoa só. Ou você... E ele é improibível. Ele é improibível.
Porque é peer-to-peer, né? O único jeito... Aí começam as coisas malucas, né? Pra tentar proibir o Bitcoin, né? Vão desligar... Se desligar a internet do mundo inteiro, acabou o Bitcoin. Tem simples maluco. Se desligar a internet do mundo inteiro, tanta tragédia vai ter, mas tudo bem, vamos pensar nisso. Desligou a internet do mundo inteiro. Já tem nó de Bitcoin rodando na Lua, já. Assim, se bobear, só o Bitcoin funciona se você desligar a internet do mundo todo. Tipo, Elon Musk já colocou na Starlink e tal. São coisas malucas que nem essa, né? Outra coisa, você teria que proibir as pessoas de terem computador, tal, uma coisa assim. Tem que ser umas coisas bem loucas, assim, né? Tem que, sei lá, acabar a luz, se todo mundo deletar o software do computador, assim. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo. Tipo, eu tenho um nó em casa rodando, né? Então, eu tenho que parar o meu nó para poder a rede parar. E aí eu costumo brincar, se tiver eu e um cara da Indonésia, que não foi descoberto ainda, o Bitcoin está funcionando normalmente. Melhor do que os clouds que estão por aí, melhor do que o Pix que cai uma vez ou outra. Você falou de todos os pilares já? Não. Você falou da história. História, eu te falei assim, é anti-inflacionário, né? Anti-inflacionário. Eu estava começando a falar da contra-inteligência, que é uma história bacana, né? Que essa é a maior arma da oposição mais eficiente hoje, né? Para conseguir impedir o Bitcoin. Que é o seguinte, então tem o Bitcoin e agora é fácil de fazer outro Bitcoin. Então começaram a fazer várias outras, né? Que são várias criptos. E se você pegar toda a mídia, todo o poderio que tem e jogar em cima de uma outra cripto, é possível que... E vem ganhando, né? Você vê que como você fala outras vezes, Ethereum, Solana, né? BNB, várias outras vêm ganhando um bom espaço na mídia. Então eles podem ir colocando energia em cima disso até o ponto de que a história do Bitcoin pode ir se perdendo. Isso é possível, tá? Muita gente acredita hoje que a Ethereum, a Solana vai passar o Bitcoin. Eu espero que não, porque eu tô nessa luta empenhado pela ideologia. Quantas pessoas são ideológicas que nem eu? Poucas pessoas, né? Todo mundo que pensa que não. As pessoas estão atrás de ganhar dinheiro e acabou no trade. Dane, se não for Bitcoin, se for outra, para mim tá tudo bem. Para mim não, porque eu vejo essa outra coisa maior. Também é fácil também falar, né? Porque eu peguei a onda certa, né? Eu tô lá e tal. Muita gente considera pirâmide, porque você entra depois do outro, né? E aí qualquer ação seria pirâmide, né? Porque o primeiro cara que ganhou teria ganhado mais dinheiro do que o segundo cara que ganhou. Isso não faz o menor sentido, né? Não vou lembrar dos outros pilares agora. Só lembro dessa contra-inteligência que é colocar uma nova cripto em voga. Acho que essa é uma das estratégias que mais funciona hoje. Eu não sei, combater o Bitcoin, eu acho que já é uma guerra perdida. Tanto é que agora é tão forte que nas eleições americanas, que vão ser esse ano, né? O principal tópico é Bitcoin. Quem apoiar o Bitcoin ganha o jogo. Olha o poder. Isso é muito mais poder do que um voto. Aí o Trump apoiou o Bitcoin, né? E o Biden começou a ser obrigado a apoiar o Bitcoin também. Então, o próximo presidente americano vai ser Bitcoin, né? Não tem muita dúvida. Não só do ponto de vista eleitoral. Você acha que quem ganhar, quem tiver na cadeira, né, na próxima gestão... Eles podem não cumprir as promessas de campanha, mas só o fato do tópico de campanha já ser o Bitcoin, isso já é uma mudança razoável. Sim, porque os dois eram contra na eleição passada. E aí a gente fala do poder do povo de verdade, né? Cara, isso é bonito demais de ver, né? O poder do povo, porque se o meu voto, eu quero um presidente que deixe eu ter Bitcoin. Então eu só vou votar nesse cara. Você fala contradição agora. Por quê? Eu quero um presidente que deixe eu ter Bitcoin. Por outro lado, o Bitcoin é improibível e é exatamente esse não, né? Foi só de sacanagem contigo. Não, mas é uma boa pergunta, porque são as duas coisas. Me proibir 100% não vai, mas ele vai sufocar o movimento. Ou seja, para quem está interessado em dinheiro, que obviamente todo mundo está, eu vou ganhar muito mais dinheiro, vou estar muito mais seguro em Bitcoin se tiver um presidente apoiando, né? Se virar algo mais acessível, mais universal. E isso, cresce mais rápido. Porque não é uma coisa extremamente acessível hoje, digamos assim. Você precisa ter um conhecimento mínimo para poder comprar, transacionar, manter, então, ou você depende de corretoras que, pelo que eu ouço a galera falando, o melhor lugar para deixar não é numa corretora. Não, né? Com certeza não, sem dúvida é difícil, concordo com tudo isso, mas olha só que interessante, mesmo com todas essas dificuldades que você está falando hoje, o número de pessoas que já tem Bitcoin ou criptomoeda no Brasil já é o dobro da Bolsa de Valores, com essa dificuldade toda. Então, olha só o poder de disseminação, né, de movimento que ganha. É um negócio grande. Na hora que for fácil e apoiado pelo governo, fudeu. Não tem mais pra onde ir. Mas se os governos do mundo inteiro quiserem abafar, eles vão abafar durante 1 década, 2 décadas. Não vai abafar para sempre. Uma hora o Bitcoin vai ganhar. Mas aí, nessa pegada mais libertária, assim, que você já falou que não é a sua, porque libertária é muito maior. Mas
se o Bitcoin é o voto do não, e quem você tá votando não passa a dizer assim, eu apoio, você não perde essa história bonita de ser o voto do não? Que o cara fala assim, não, beleza, eu Trump, eu Biden, não, pode ter Bitcoin. Perde pelo menos Não, conceitualmente. porque nunca vai apanhar 100%, porque lembra que o Bitcoin ele vai sempre ser oposição. O Bitcoin ele fatalmente tira o poder do Estado. Aí você vai dizer, os libertários acreditam, o que os libertários e os anarquistas querem que eu não concordo, por isso que eu me posiciono fora disso. Porque eles querem Estado zero, né? Tipo, liberdade total, todo mundo tem Bitcoin e assim funciona o negócio. Eu não acho que o Estado vai acabar. Não acho que deve acabar um governo. Eu não acredito nesse mundo. Para mim fica um mundo meio sem lei. A gente volta pra selva, sei lá, é mais ou menos o que eu acho. Então, nesse sentido, eu não sou. Então, não acho que vai, e não acho que eles vão apoiar 100%, porque o Bitcoin fatalmente tira poder do Estado. Então, não existe. Se o Bitcoin for bem sucedido 100%, acabou o Estado. Então, não vai acabar. De novo, volto para minha tese. Eu acredito no equilíbrio. Ele vai ficar lá fazendo o trabalho dele, e ele sempre que ele se desviar do trilho, a gente vai aumentar a pressão e ele volta pro trilho. Então é muito mais uma ferramenta de balanço do Estado do que agora o Bitcoin vai dominar, vai ser troço todo. Não vai. Uhum. Agora, é anarquista demais. Então, com base nisso, eu queria só explorar um outro tema, que é esse uso, ou pelo menos o avanço do Bitcoin, do blockchain, para o mundo corporativo. Isso, excelente. E tem um outro ponto aí que a gente tem que responder também, que é o tal do cash, né? Você falou assim, se o Bitcoin não é o cash, o que vai ser o cash? Aí é um ótimo gancho para eu fazer um jabá aqui, que inclusive está no meu livro, é o último capítulo do meu livro, que responde essa pergunta. Então, se o Bitcoin é só reserva, vai ser o negócio do dia a dia, precisa existir uma outra tecnologia, uma outra cripto que pegue esse espaço. E essa cripto é o projeto que eu participo hoje, que é muito bacana, que é um projeto brasileiro. Cara, é incrível como é que o Brasil está presente nesses negócios, nesses tópicos, sabia? Você viu, eu publiquei hoje na minha rede social, no Instagram, um trailer feito em inteligência artificial, você vai gostar, sobre um possível filme do Bitcoin. E você acredita que eles colocaram o Satoshi Nakamoto como brasileiro? Ele é um brasileiro, cara. O cara fala assim, não, porque confiscaram a poupança, o trailer é isso, confiscaram a poupança, não sei o que lá, e Satoshi Nakamoto estava lá e fez, não sei o que lá. Então o Brasil, ele figura bem nesses movimentos sociais aí, ele sempre foi bem, né, em rede social, né, o Brasil, acho. Não, e do ponto de vista de tecnologia para finanças, a gente também né, dá fintech, banho, porque a gente sofreu, né? A gente sofreu inflação, a gente sofreu confisco de poupança. Pix, né? O Pix talvez, o que eu digo sempre que eu falo assim, ontem mesmo estava dando uma palestra, falei sobre isso. O Pix é a maior ferramenta de universalização e democratização de acesso a serviços financeiros que eu já vi. Se antes o pipoqueiro ou recebia só dinheiro, ou precisava ter uma máquina de cartão que ele pagava uma fortuna de taxa para antecipar, hoje ele pode receber o Pix. Não, ele não só pode, como ele recebe. O pipoqueiro tem QR Code. Qualquer um pode abrir uma conta digital, receber Pix. Ele falou assim, não, eu preciso do Pix. Cara, que porra é essa? Ele sacou um celular. Cara, tava numa ilha na Bahia outro dia com um pescador. Falou assim, não, cara, eu só aceito o Pix. Eu falei, cara, tem sinal de internet aqui? Ele falou que tem, cara, meu celular aqui. Eu falei, se esse cara recebe Pix, eu falei, ferrou, não tem. Eu acho ótimo, porque o que ele faz? Ele tá expandindo a cultura cripto, né? Que a cultura cripto Mas aí volta pro cash pra gente não se perder. Senão a gente vai se perder. Então tem esse projeto brasileiro muito bacana. Já que é brasileiro, é grana, bufunfa, faz-me rir. Tipo... se chama Hathor, né? Hathor Network. É fruto de da tese de doutorado do qual o mestre dos magos, que é o meu orientador, participou, orientou. Você vê que ele provavelmente é o Satoshi, a gente não tá sabendo ainda. Brasileiro. Brasileiro. Tu não quis falar o nome. Não quis, já não tem nome, tá por aí. Então, ele teve um outro aluno lá, muito bom dele, que ele orientou, e ele teve essa sacação, e o cara fez uma tese de doutorado em cima de uma nova blockchain. E essa blockchain tinha que atender esse furo do Bitcoin, que cara, tem que ser rápido, né? Tem um trilema no Bitcoin que chama-se seguro, rápido e barato, né? Que é o que o Bitcoin não tem. Essas três coisas são difíceis de fazer. E ele conseguiu, não foi nenhuma genialidade do ponto de vista científico. O que ele fez foi ele pegou uma tecnologia que já existia. Para quem quiser pesquisar, se chama IOTA, é uma cripto que existe, né? Tá entre as 100 maiores. A IOTA foi primeiro propor uma blockchain
nova, um pouquinho diferente, que só engenheiro vai entender. Que muitas pessoas dizem que não é uma blockchain. Por quê? Por que engenheiro entende isso mais fácil? Porque ele fez o seguinte, olha só. O que é uma blockchain? É um bloco que você coloca várias transações aqui dentro, amarra ele, valida, tá. E aí você liga esse bloco em outro bloco, coloca várias transações aqui dentro, amarra ele, valida e segue em frente. E se, dentro desse bloco, eu colocar só uma transação? Ele é um bloco ou não é um bloco? É uma chain. É uma pergunta de engenheiro, né? Tipo, derivada. É um ponto ou não é um ponto? É o infinito ou não é o infinito? É uma pergunta que as pessoas vão ficar se degladiando para responder até o final da vida. E, sinceramente, eu tô um pouco interessado na resposta. Mas aí, essa rede, essa nova blockchain que vocês criaram aqui, se baseia nessa filosofia para ser rápida, segura, barata, exatamente, e poder ser utilizado como dinheiro. Então, e ele conseguiu tudo isso. Ele faz uma blockchain que tem uma transação só, ou seja, uma transação confirma a outra, e confirma a outra, e confirma a outra. Então, essa nova blockchain só de transação, ela é inversa, né? A gente chama que ela é um problema dual à primeira. Ou seja, se a primeira, ela nasce segura, e ela tem problema de escalabilidade, porque só sai um bloco em cada 10 minutos, e quem entrou no bloco entrou, quem não entrou ficou para trás e vai gerando fila e não é escalável esse troço. Essa nova blockchain ela é ao contrário. Ela escala, quanto mais gente tiver, ela escala mais. Por quê? É o tempo do próximo mandar outra transação para entrar e confirmar a minha. Então, quanto mais gente estiver confirmando, mais rápido confirma a minha. Então, eu estou lá de cima descendo. O porém é que na hora que eu lanço ela tá toda enferrujada, toda travada. Eu costumo fazer uma analogia com aquelas tartaruguinhas que todo mundo vê no National Geographic, que nasce todas pequenininhas, vinham. Então, o problema da blockchain nova é ela conseguir chegar no mar e conseguir desviar do gigante. Depois que ela chega no mar, tá passeando, ela vai ser super ok, super segura. Agora, na hora que ela é muito pequenininha, ela é muito alvo de hackers, né? É um alvo de segurança gigantesco. Então, a blockchain nasceu assim porque ela tinha que ser segura logo desde o começo. Agora, a Hathor, que é essa nova blockchain, transação a transação, ela precisa chegar no mar. E aí, a IOTA fez isso, lançou essa primeira tecnologia, que não é nossa, e lançou. Qual o problema? Já foi lançada várias vezes, e ela nunca chega no mar, porque ela é muito frágil, vem um gavião e tum, tum. Então, sempre tem um cara defendendo a tartaruguinha, pegando na mão da tartaruguinha e levando pro mar. Assim não vai funcionar. A gente sabe que até hoje tem um carinha metendo a mão lá. Então, o que a gente fez? A gente, né, mais eles do que eu, né, eu estava mais como advisor nesse momento, e a grande sacação ali foi o seguinte, então vamos fazer uma blockchain híbrida, né, um transformer, que vai fazer o seguinte, ela é a primeira blockchain que ela começa como blockchain, ela funciona igualzinho o Bitcoin protegido, e à medida que ela vai escalando, ela vai se transformando numa blockchain transacional, que é o que chama de DEG, né, que é escalável. Então ela vai aos pouquinhos e vira pra lá. E, cara, foi super bem provado, funciona, tá funcionando até hoje. Então, ela tá aí, cara, arrebentando em termos de tecnologia, em termos de eficiência, tipo, se transfere, a gente podia até fazer uma demonstração aqui. Mas ela é anti-inflacionária também ou não? Pois é, ela não é anti-inflacionária. Só o Bitcoin é anti-inflacionário, nunca esqueçam disso. Anti-inflacionário protegido. Mas ele é anti-inflacionário por uma questão de projeto. Por que outras não podem também se projetar como anti-inflacionário? Exato. Essa é uma boa pergunta, porque talvez ninguém quer competir com o Bitcoin nesse sentido, porque já tem lá... então ele se propõe a outra coisa. Não, porque o que é mais fácil? É você lançar uma blockchain. Primeiro... Não, então, rapidinho, aí só para eu entender, ela se propõe a ser uma cripto para cash e não para reserva de valor anti-inflacionária. Totalmente cash. Porque aí ela trabalha no outro oceano. Perfeito. Eu transmito o dinheiro para você mais rápido do que um Pix, zero taxa. Ou seja, a tecnologia inevitavelmente será o Pix do futuro, não tenho a menor dúvida. Porque o Pix não fica em pé, né? O Pix é centralizado. Não, mesmo centralizado. Tem um custo enorme que alguma hora vai dar merda, né? Que ninguém usa isso. Aí, então, tem um custo enorme de servidor, que tem uma governança sinistra ali, que alguma hora pode ser que dê problema. O Pix já caiu. O Pix já caiu. Né? Uma blockchain, ela nunca cai, em tese. Então, eu transmito para você, e ela é especializada. Aí que tá. Qual é a grande diferença dela? Por que as outras blockchains elas têm dificuldade em ser fechada, né? Que nem o Bitcoin? Porque a maioria delas quer fazer aqueles contratos inteligentes, que você já ouviu falar, né? Que são pequenos programinhas e tudo mais. E para fazer os contratos inteligentes, você precisa você precisa de um extra ali, uma finança paralela extra alimentando aquilo ali. É muito mais do que uma taxa de transação. Então é muito difícil de você deixar o troço não inflacionário e aquela conta ali conseguir fechar. O Bitcoin consegue ser anti-inflacionário porque ele não faz nada.
Ele só transfere um valor de um outro para outro com o mínimo custo possível. Aí ele consegue manter as contas dele curtinhas, entendeu? Agora, quando você parte para contratos inteligentes ou para qualquer outra coisa além de transferir uma coisa para outra, essa conta já não fica bem balanceada. Aí você falou de contratos inteligentes, você está respondendo indiretamente a pergunta que eu te fiz de usos corporativos, de usos diferentes. Então, aí vão ter o que eu acredito para os futuros possíveis, né? Eu acho que o blockchain é uma tecnologia que veio e que não tem mais jeito. Pode ser até que o Bitcoin perca. Eu não acho que vai perder o posto dele, mas até que perca. Mas a blockchain não tem mais volta. A blockchain vai estar em tudo quanto é lugar. E o que a gente vai ter que fazer? A blockchain vai ser meio que a nova plataforma financeira mundial em que você vai começar a construir todas as aplicações tudo de novo. Então, imagina, se você tem, né, você trabalhou com software durante muito tempo, não, até hoje, você vai criar produto, você sempre tem produtos específicos para cada uso, né? Tipo, mesmo em finanças, né? Você vê, não tem tantas fintechs, porque cada fintech pega um uso específico, né? Um nicho daquele negócio, né? Então, a blockchain vai ser meio que a base de tudo isso. É meio que como a gente tivesse que reconstruir a internet toda de novo em cima dessa nova plataforma, né? Assim, o antes da internet e depois da internet, né? Que você começou a ter que construir a internet. Então, o que acontece? Reserva de valor vai ser o Bitcoin. Agora, aí o que eu estou dizendo, a Retro, por exemplo, que é essa eficiente de enviar uma coisa para outra, ela consegue essa eficiência, de novo, na computação não tem mágica. Por que ela consegue essa mágica toda em nenhum dos outros? Porra, vocês são gênios, descobriram a pobre. Não é isso. A gente só cortou algumas funcionalidades que as outras têm, que a gente não quer ter para poder atingir um outro objetivo. Então, a gente não tem contrato inteligente. O que a gente faz? A gente é especialista, a gente está falando Hathor, ela é especialista em criar tokens. Então, tem toda uma economia de token nova, crescendo, gigantesca para entrar por aí, que é só criar token. Então, vamos voltar naquele teu exemplo. Vamos criar a moeda agora dos futuros do amanhã, por exemplo? Olha só que legal ter a moeda dos futuros do amanhã. Para quem quiser fazer um negócio que está ouvindo a gente aqui agora, a gente dropa uma moedinha agora para você na tua carteira. Você não acha que o futuro vai ser assim? Com certeza. Você vai colocar um monte de evento aqui, tudo acoplado aqui em um monte de lugar, principalmente no ciberespaço, na internet que está ali, que o cara cumpriu aquele evento, caiu uma moedinha nele e a dopamina segue, entendeu? Todas as moedinhas, tipo, né, Uber Cash, todas essas coisinhas, essas pequenas moedinhas de internet, todas elas vão ser tokens de blockchain. Por que vai ser isso? Por que você tem tanta certeza que fazer isso? Não está nem colocando os futuros possíveis. Porque é muito mais eficiente. Blockchain é muito mais eficiente do que você manter qualquer servidor na internet. E blockchain é distribuído e não tem pessoas trabalhando ali e tal, né? Enfim, é seguro, já tem um monte de coisa de graça que você vai ter que ficar pagando se tiver que colocar na nuvem, entendeu? Não tem como concorrer. Então você pode lançar a sua nova moedinha com um custo muito baixo, disponível aí, e que dá para fazer instantâneo como um cash, entendeu? Eu acredito que o futuro vai ser assim. Boa. Falta a terceira, fala. Só pra gente ser eficiente agora, então. Aí, cara, porque a gente tá aí chegando, cara, sei lá, uma hora e meia que a gente já tá aqui falando e, cara, tem assunto pra caramba. Mas aí vamos ver se você vai conseguir, porque, cara, eu tenho várias palavrinhas aqui, temas que eu quero ver se você consegue, em poucas palavras, dar uma resposta. Qual é aquele... Eu não te falei isso. Não é ping-pong não, cara. Mas assim, eu vou falar o tema, você vai falar, acredito, não acredito, é isso. Porrada, objetividade. Tá bom. Tá? Bom, já que a gente falou de contrato inteligente, Drex. Eu ia falar disso agora. Então, cara, Drex é um problemaço, cara. Porque se por um lado eu acredito que blockchain vai estar em tudo quanto é lugar, então certamente vai estar no governo, eu só não acredito que vai ser via Drex, porque o que acontece? O blockchain, ele resolve um problema de consenso, né? Que as pessoas vão disputar ali, pessoas desconhecidas que vão disputar para garantir uma segurança de governança total. Qual o sentido de você usar isso num governo que, em tese, já tenha confiança, entendeu? Você colocar uma blockchain num governo, você está dizendo, olha só, eu não sou confiável, entendeu? Não faz sentido. Eles estão tentando fazer o Drex. Você já viu? Então, olha só, vamos comparar com o Bitcoin. O Bitcoin tem o Proof of Work, né? Que é para você garantir que você fez a prova de trabalho para poder validar o negócio e tudo mais. Aí, você sabe que o Drex copiou exatamente o Ethereum, é igualzinho que tem lá, né? Aí ele falou assim, pô, vou colocar Proof of Work. Não faz sentido, porque tá todo mundo trabalhando para mim, eu sei quem é. Tipo, é a PUC que tá ali por trás. Ela não precisa fazer prova de trabalho para saber que a PUC é ok, é um agente confiável. Então, beleza, não precisa. Ah, tá bom, mas vamos para prova de identidade. Ah, mas eu sei que é a PUC que tá nesse P aqui, não precisa de prova de identidade. Ah, tá bom, mas vamos para prova de stake. Vai fazer a PUC pagar para participar desse negócio aqui? Nada faz sentido. Então, o que eles fizeram no final das contas? É assim, pluga você, que eu sei que é a PUC, e você tá participando do sistema. Sabe o que está acontecendo?
nada mais é Mas do que nem para vários você, por servidores exemplo, federados. nem se eu fizesse, tô pegando um exemplo que eu ouvi, nem sei se é, vou imaginar que eu estou pagando um auxílio do governo e esse auxílio você só pode usar 20% para pagar educação, 30% para pagar alimentação. Eu te mando, você tem um tempo, você tem um uso possível. O Drex não é para isso. Não, é super ok isso. Eu acho que isso vai acontecer. Eu só não acho que precisa colocar blockchain atrás. Entendi. Porque você vai ficar colocando, onerar um sistema que já é confiável. Então eu vou pular para a próxima, já rápido. CDBC. Então, CDBC com certeza, também adoro dúvida que vai acontecer, porque o dinheiro é todo digital. Pra quem não sabe, Léo, porra, trabalha aqui na produção, pô, faz isso tudo acontecer. Já que a gente não vai ter tempo pra explicar o que é CDBC, dá pra botar embaixo ali, depois da definição. Aí. A gente bota a legenda pra galera. Tá aparecendo a legenda aí, se o Léo fez um puta de um bom trabalho que sempre faz. Então, CDBC, fala aí, pô. Agora CDBC é o governo criar a própria cripto. A gente não falou aqui que o Daniel Orlean pode criar a cripto dele, né? O Betamax aí pode criar a cripto dela, o Futuro também pode criar a cripto dele. Hoje é muito simples e fácil com a Hathor, pouquíssimo custo, né? O governo pode criar dele e certamente vai criar dele. Aí eu volto a defender aquele ponto de que eu não gosto desse ponto de vista libertário e anarquista. Eu acho que vai existir sim esse DBC com o poder do governo que ele tem hoje e ele vai estar em tempo de cabo de força de tensão com o Bitcoin. Mas ela não é descentralizada, ela é totalmente centralizada. Não, do ponto de vista de governança. Não, eu acho que vai ser descentralizada. Sim. A partir do momento que o governo entender que a blockchain que ele está usando, ela é segura. Porque o governo acha que por ser descentralizada, ela não é segura. Mas ele vai entender em algum momento que descentralizado é só a redundância do servidor. Por quê? Em algum momento ele vai entender assim, tá bom, então você não vai fazer descentralizado porque você não confia em mim e não confia no Daniel, porque nós somos dois cidadãos que poderiam estar hospedando esse troço, não confia em mim, beleza. Você vai fazer como? Você vai colocar na nuvem, certo? Porque ele não vai colocar... Ou então, se colocar um servidor dentro de casa, acho que é pior ainda. Hoje em dia, vai colocar ele na nuvem, concorda comigo? Uhum. Se ele colocar na nuvem, ele tem que acreditar na Microsoft, na Amazon. Então, ele tem que escolher. Ele vai acreditar mais na Amazon do que nos cidadãos, entendeu? São decisões desse tipo. Então, acho que em algum momento ele vai entender que a blockchain é confiável e vai lançar de forma eficiente a CDBC dele. É isso que vai acontecer. E aí, a gente vai para DeFi. DeFi, cara. DeFi é bacana porque DeFi vai desafiar... Finanças descentralizadas. DeFi vai acabar com os bancos, cara. Esse que é o problema. Porque o DeFi, eles vão reproduzir todos os produtos financeiros que os bancos já oferecem hoje. Então, imagina... Mas ainda vai? Não fez? Não passou? Não pegou? Não, tá longe ainda, cara. Primeiro tem que pegar ainda. Não pegou, ninguém usa esse troço ainda. Por quê? Porque as blockchains não estão parando de pé ainda, tá? Tipo, Ethereum não foi... Você mesmo falou assim, alguém aqui... A pergunta é, alguém aqui usa algum aplicativo de blockchain? Cara, a gente vai ter que gravar um segundo episódio para se aprofundar só nesse assunto. Concorda? Já tem 3 trilhões de dólares nessa porra e a gente não usa. Ó, pra gente aproveitar nossos 3 minutos finais, cara, até pra gente não estourar o nosso tempo. NFT passou? Não, de jeito nenhum, cara. Então, excelente pergunta para terminar o podcast. Olha só, não confundir. O NFT virou uma modinha, um hype no início, porque o pessoal começou a misturar com arte. NFT virou sinônimo de arte. Você faz uma arte, coloca no NFT, aí fizeram um leilão bilionário lá, que passou a Mona Lisa, não sei se vocês viram falar. Pô, cara, realmente NFT é da moda e tudo mais. NFT como arte. Acabou, graças a Deus. Porque NFT não é arte. NFT é um contrato autenticado dentro da blockchain. O que vai ser NFT no futuro? O que NFT vai acabar? Com os cartórios. Então, tá vendo que eu já acabei com os bancos, já acabei com os cartórios, e vou acabar com todo mundo que vocês conhecem. Cara, eu chamei o cara pra falar de futuros possíveis, ele já destruiu uma porrada de coisa no futuro. Porra, eu tava aqui com o Jean-Marc Sasson, que é o cara de risco, SG, a gente ficou discutindo como tornar o futuro possível. Aí tu já destruiu vários. NFT. Bom, a gente vai falar, então, a gente vai falar sobre isso. Não vai falar agora, vai falar outra vez. Eu falei que eu vou voltar. Dólar sintético. Dá tempo de falar? Dá. 2 linhas. Primeiro, vai ter o dólar sintético como CDBC americana, não tenha dúvida, mas o melhor do que isso, cara, isso é bacana, esse é pro próximo podcast, para explorar mais isso. O mais bacana é que hoje qualquer um pode lançar um dólar sintético com cripto, e isso já existe. O Tether, que é da Bitfinex, que não é do Banco Central americano, hoje tem um dólar tão forte quanto o americano, cara. Então, olha só que... Como é que chama? Arrombamento, disrupção. Disrupção. Cara, roubou, né? Tem uma palavra boa pra isso. Você chegar e tomar de assalto aquele negócio. Cara, o Tether tomou de assalto o Banco Central americano. Porque hoje você tem um dólar tão forte quanto o americano, só que sintético e não é controlado pelo Banco americano. Isso a gente tem que explicar melhor depois. Ó, dá pra falar, não hoje,
tokenização pra cacete, porque você citou, Muito. e all-time high. All time high sensacional, gente. Hoje, não sei se vocês sabem, mas bateu hoje a máxima histórica do Bitcoin. Ou seja, você pode ter certeza que qualquer um que comprou Bitcoin em qualquer momento passado da história, como eu, por exemplo, ninguém perdeu dinheiro, porque está no ponto máximo. Então, Só se vendeu na hora errada. só se você não aguentou e vendeu mais para trás, você pode ter perdido dinheiro. Mas all time high é o maior valor da história. Então, só prova que o Bitcoin vai cada vez mais para cima, para cima, para cima, para cima. Por quê? Bitcoin não vai parar de subir. Motivo super simples, que todo mundo vai entender. Que o governo não vai parar de imprimir. Isso você tem certeza? A tua moeda vai perder valor. Exato. E isso vai fazer com que o Bitcoin continue subindo. Exatamente. Porra, Christian, obrigado pra cá. Pô, demais. Não fechamos, né? Fechamos por hoje. Temos muita coisa pra falar. De fechar, cara. Aqui, ó, só de novo fazendo merchan, Made in Rio, várias histórias bacanas. Eu já tô pensando aqui em lançar a segunda edição, contando muitas outras histórias sobre empresas. Vou dar um pro Christian aqui, o livro dele. Isso, Bitcoin, blockchain e muito dinheiro. O último capítulo ele já falou, o segundo capítulo tem a história aí que ele contou bonita do Satoshi, deve ter mais coisa aqui também. E podcast, Os Futuros do Amanhã. Segue a gente, se inscreve aí no canal, bota o sininho. Eu vou trazer mais uns loucos, mas nenhum tanto quanto esse cara aqui. E agradecer, Christian, obrigado por essas quase 2 horas que a gente ficou aqui falando. Acho que vai dar um monte de corte bom. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Só para vocês falarem, All Time High hoje, dia 6 de junho. Esse episódio vai sair já na próxima terça, tá? Que dia é a próxima terça? É 11? 11 de junho? 11 de junho, vai estar saindo véspera do Dia dos Namorados. Bom, baita papo e até a próxima. Aí, assina aí que eu vou assinar o teu. Valeu!